Olá, meus amigos, Pod Gol Rio, edição especial. Estamos com saudade, né, de estar aqui conversando com o nosso público. O torcedor do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo tem sentido, né, essa falta da gente comentar sobre o futebol do Rio, mas estamos em época de Copa do Mundo, por isso esse fundo bonito aqui, azul, que a direção, a Kelly e o Jota providenciaram aí, tá vendo? Harmonizando o clima. E hoje vamos falar somente como foi o desempenho da seleção brasileira nesses 3 jogos da primeira fase. O Brasil se classifica em primeiro. Vocês vão saber, a partir de agora, o que o Sorato e o que o Fernando acharam do Brasil nesses 3 jogos. O pau vai roncar, porque aqui nos bastidores a gente teve divergências de opiniões. E aí é algo que vai... Aí que é maneiro, né? Porque se todo mundo concorda, fica um negócio chatão, né? Mas eu vou aqui já dar saudação para os nossos comentaristas, craques de bola, entendem tudo de futebol. Fernando, Sorato, Fernando. Hoje, Leandro não pôde estar presente, mas vamos tentar resumir o que foi o Brasil nesses 3 jogos. Eu vou começar com você, Fernando, tua saudação. Não fala ainda do que tu pensa. Tá bom. Falou? É um prazer estar novamente contigo, Rogerinho, com o Sorato. Saudade de estar gravando, saudade de estar com nosso compromisso toda semana. Nossos telespectadores aí, fiéis, né? Tem a Mamusca, tem a Rose, a Carol, minha esposa. Gente, feliz demais. Ó, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar lá o sininho, dar o joinha e compartilha nos grupos aí. Vamos divulgar o Pod Gol Rio. Pod Gol Rio, seleção agora. Isso aí, Copa do Mundo. Sorato? Fala, Rogerinho, Fernando, sempre é bom estar com vocês, a galera que vai acompanhar a gente aqui. Reforço aí o pedido do Fernando, deixa o seu like, compartilha, avisa a galera que a gente está voltando. E um momento importante, né, de Copa do Mundo, a primeira fase terminou para a seleção brasileira, acho que o objetivo foi alcançado, mas mesmo em época de Copa do Mundo, o Vasco não deixa de ser notícia. O Fernando estava me perguntando se nós iríamos falar alguma coisa sobre o time do Rio. Eu falei, não tem como ao final do programa... Melhor não. Mas não tem como ao final do programa a gente não contar, pelo menos dar uma passadinha, demissão do Renato Gaúcho, a saída do afastamento do Pedrinho, da SAF. A gente pode dar uma pincelada ali no final. Eu ia falar pincelada lá ele, deixa eu... meu Deus do céu, cara. Bem, eu acho muito difícil singularizar o desempenho do Brasil nessa primeira fase, porque entre altos e baixos, dito por muitos, eu ainda não vi o alto, confesso para vocês, mesmo após os 2 últimos resultados de placar, até um tanto elástico, né? Por uma Copa do Mundo, 3-0 é um placar que, né, já vai um pouquinho além, quase goleadas, que dizem que goleada é 4, né? Ainda tomaram lá roubaram um gol nosso, tomaram não foi falta nenhuma. Meu palpite ontem era 4-1, cara. Eu falei 4-0, cara. Se não roubasse o gol do Vino, estaria ganhando o bolão. Estaria ganhando, verdade. Mas o que nós vamos fazer? Vamos primeiro, antes de fazer um resumão, vamos dar uma passadinha no primeiro jogo. Brasil e Marrocos, 1-1, que foi uma discussão muito grande quanto, voltado para o tema de decepcionante o empate do Brasil. Eu percebi que o torcedor, a imprensa, viu isso como algo terrível. Que, na minha opinião, que é a que menos importa aqui, que a opinião que importa aqui é de vocês. Que, na minha opinião, o Brasil que empatou o jogo. Não foi os caras que empataram, não. Que, para mim, o Marrocos tem um time melhor que o time brasileiro. O Marrocos, na última Copa do Mundo, terminou em 4º lugar e é o 7º do ranking da FIFA. A seleção brasileira ocupa a 6ª posição. E a 5ª, né? 6ª. A 7ª é o Marrocos, é a 6ª posição. Exatamente. E vem no efeito contrário, porque o Marrocos, algum tempo atrás, estava lá em cima e vem cada vez mais chegando no topo, e o Brasil, que já foi do topo, está cada vez mais se afastando do topo. Então, no meu ponto de vista, o empate, você que é torcedor brasileiro, não pense que eu torci para a Croácia. Né? Para a Escócia. Não, para a Croácia. Foi primeiro para Marrocos. Não pense que eu torci para o Marrocos. A gente está analisando o momento das seleções. 4ª colocada no último Mundial, 7ª no ranking da FIFA. Vem bem, se eu não estiver enganado, são 28 jogos invictos
Eu acho que é isso. Eu vou dar uma pesquisada já para me confirmar, mas vem de uma invencibilidade muito grande o time de Não, vem Marrocos. mesmo. Então, aquele empate, estreia do Brasil, primeiro jogo, né, que é sempre muito complicado. Então, para mim, o Brasil saiu no lucro nesse empate. Mas eu quero ver a opinião de vocês, o que vocês acharam. Sorato, o que você achou do primeiro jogo Brasil e Marrocos 1-1? Bom, Rogerinho e Fernando e a galera que nos acompanha, cara, eu acho assim, era o jogo mais difícil, né? Era o adversário mais complicado da chave. Todos nós sabíamos disso, que o jogo ia ser difícil. Eu acho que mais do que o empate ser decepcionante, eu acho que foi a performance da seleção, do time, né? E principalmente naqueles 30 minutos do primeiro tempo ali, que foi terrível realmente. Então, assim, aí você soma o adversário difícil, um trabalho um pouco melhor, com um ciclo um pouco melhor. Brasil, um ciclo para essa Copa do Mundo, várias trocas de treinadores, muitas contusões nessa reta final da definição dos convocados, jogadores importantes, né? Jogadores que tinham participado muito, principalmente com o Ancelotti, eram jogadores que seriam titulares, né? Enfim, mas além de tudo isso, eu acho que o Brasil tinha condições de ter uma performance melhor. Eu acho que o que mais, além da questão do posicionamento ruim, eu acho que o que me chamou muito a atenção foi a parte técnica. Muito erro técnico, muito erro de passe, muito erro de domínio. O gol sai num domínio errado do Paquetá. Esse perde-pressiona que o Brasil estava fazendo bem, não encaixou ali. Enfim, mas eu acho que fez parte desse contexto, né, todo de tentar achar a equipe ideal, estreia, a equipe precisando de um entrosamento melhor e um adversário de qualidade, de nível. Acho que foi isso que trouxe essa dificuldade para o Brasil, mas assim, eu acho que que chamou atenção foi realmente esses 30 minutos, né? Os 30 minutos que o Brasil jogou muito mal. Se a gente tirar esse momento, foi um jogo equilibrado e o Brasil tendo até as melhores chances, né? Teve um lance, além do gol, né? Teve a jogada do Vini pela esquerda, cruzamento para o Igor Thiago, depois teve aquele voleio do Paquetá, enfim. Então, assim, o Brasil ainda ameaçou um pouco mais do que o Marrocos em chances claras. Mas eu acho que era esperado um jogo difícil, um jogo complicado, enfim, e o Brasil até saiu no lucro no empate, né? Fernando, antes de você falar, só para esclarecer aos nossos telespectadores, são 30 jogos de invencibilidade. Claro que tem no meio do caminho a final da Copa da África, em que a seleção de Marrocos estava perdendo o jogo pro Senegal, só que eles saíram de campo. Foi interrompido. Foi interrompido e eles não voltaram mais. E aí a confederação acabou que tirou os pontos de Senegal, mas fora esse que vamos chamar de vitória no tapetão, seriam 29 jogos de invencibilidade, incluindo esse, 30 jogos sem perder. Então tá aí o esclarecimento por que o Brasil saiu no lucro jogando com uma seleção com essa invencibilidade, como eu falei anteriormente, sétima no ranking mundial da FIFA e quarta colocada no último mundial. Fernando. Cara, como vocês falaram aí, né, o Sorato, eu acho que o Brasil saiu muito no lucro, né? É uma seleção que forte, né? A melhor seleção africana hoje é a seleção do Marrocos, com seus jogadores todos atuando em grandes ligas, um ciclo maravilhoso, 30 jogos de invencibilidade, jogadores que, meu irmão, fisicamente são muito fortes. Na última Copa, como você falou, foi o quarto colocado. Eu achava que tinha sido o terceiro, mas foi quarto. Foi o quarto. Cara, Brasil, um ciclo horroroso, né? Troca de treinadores. Tivemos Fernando Diniz, tivemos Ramon Menezes. Quinto lugar entrou como quinto colocado na classificação para esse Mundial, na Sul-Americana. O Brasil foi o quinto classificado. Cara. Pô, o Brasil ficou atrás de Equador. De Equador, de Colômbia. Cara, o Brasil sempre foi primeiro, sempre top. Então, assim, aos trancos e barrancos, chegamos na Copa do Mundo com diversas lesões, como o Sorato falou, pô, jogadores importantíssimos. Rodrigo, Estevão, pô, perdemos o Wesley, que é um lateral que tá numa grande fase. Militão, que é um baita zagueiro. Assim, o Ancelotti tá fazendo aí, cara, tá trocando pneu com o carro andando, mano.
A gente está tentando achar a melhor formação, os melhores jogadores para se encaixar taticamente ali dentro da seleção. Cara, começou a Copa com o Igor Thiago como titular, Ibanez como titular. Teve mais alguma troca? Acho que de titular, acho que era só esses É, esses dois que mudaram, dois, né? Cara, e assim, não encaixou. E contra o Marrocos, talvez ele tenha pensado, vou botar um time fisicamente mais forte para igualar o físico do Marrocos, só que não encaixou. O Marrocos começou os primeiros 30 minutos avassaladores, o Brasil mal. Vamos dar nomes aqui, né? O Casemiro não fez uma partida boa, jogou Uma das muito piores mal. atuações do Casemiro mal, com a amarelinha. Ibanez muito mal. E assim, o Ibanez eu vou até em defesa dele, cara. O cara não é lateral, pô. O cara fora da característica totalmente. O Ibanez é um zagueiro que tentaram improvisar. Por que já não começa com o Danilo, que é um cara que faz a posição, que é um cara da posição? Tanto é que tá entregando pra caramba, né? Depois a gente vai falar isso aí no decorrer da Copa. Segundo jogo bem, terceiro agora, ótimo. Uhum. Cara, bota o Danilo ali, foi bem, foi melhor. Em defesa do Ibanez, que ele é zagueiro, né? Não foi bem no jogo. Rafinha, cara, pô, impressionante. Não sei o que acontece com o Rafinha na seleção brasileira. E assim, não é uma crítica, pô, o Rafinha é ruim. Não, o Rafinha é maravilhoso, ele joga muito no Barcelona. Ele e o Yamal, uma dupla fantástica ali no Barcelona, mas na seleção, cara, eu não sei o que acontece. Ah, Fernando, tá perseguindo o cara, mas não é essa Copa não, cara. Na Copa anterior, o Tite insistiu com ele, sendo que eu acho que era o Antony. Pô, o Antony tava comendo a bola e não botaram o moleque pra jogar. Insistiu com o Rafinha e... Ah, se lesionou. Pô, tomara que ele se recupere e tomara que ele volte a jogar bem, pô. Porque, assim, é um cara importante. É um dos caras aí top do mundo, top mundial. Experiente, jogador, pô, meu irmão, fantástico. Tem um 1 para 1, tem individualidade, né? Então, pô, o Brasil saiu muito no lucro, cara. Como o Sorato falou, as melhores chances. Pô, aquela cruzamento do Vini para a cabeçada do Igor Thiago passou faltando, acho que um centímetro aí para ele atacar aquela bola. Se faz ali o gol, já mudaria completamente o jogo. E tem depois uma de lateral, foi batido rápido também. Foi, que ele chutou de canhota. Teve esse lance, teve o voleio do Paquetá, teve no segundo tempo um cruzamento do Bruno Guimarães com a entrada, a entrada do Luiz Henrique entrou bem pra caramba. Um cruzamento ali que o Rafinha tentou alcançar a bola, mas o Rafinha é menorzinho, a perna é curta. Talvez se tivesse o Igor Thiago, ele faria o gol, que é perna mais comprida, é centroavante, daria um carrinho como faz o Pedro muitas vezes no Flamengo. Sim. Só que assim, cara, o Brasil saiu no lucro. Realmente, o Brasil saiu muito no lucro. Alguns... o Brasil foi decepcionante. Decepcionante não, irmão. A gente conseguiu o nosso objetivo, classificar em primeiro. E assim, cara, vamos com calma, parcimônia, porque o Brasil tá evoluindo, cara. Ainda não teve o alto ainda. Beleza, mas a gente espera que consiga. A gente vai pegar agora talvez Holanda ou Japão. Cara, para mim é melhor começar mal e ir crescendo na competição do que começar bem pra caramba e não ganhar nada. É uma construção, né? Construção. O título é uma construção durante a competição. Verdade. Então, a cada jogo, a cada fase que você vai passando, você tem que ir melhorando. Exatamente. É só a gente lembrar de 2002, que foi o nosso último título. Começamos mal, cara. A gente fez o gol com o Ronaldo ali de biquíni contra a Turquia, time aos trancos e barrancos, teve aquela situação do Rivaldo que botou a mão na cara, que tomou uma bolada no joelho. Assim, se você for ver, não teve um jogo brilhante. Pô, o Brasil jogou muito. Não. Eu prefiro que não jogue bem, seja campeão, do que jogar muito e não ganhar nada. Verdade. Bem, passado esse primeiro jogo, né, desse empate, concordamos então de que não foi um desastre o empate por conta do tamanho do adversário e o momento do Brasil. Ganhamos um ponto, não deixamos de perder dois. Desastre, eu acho que foram aqueles 30 minutos, assim, mais tecnicamente, eu acho, cara. Porque aí não tem estratégia ou tática ou... Que resista você estar mal tecnicamente. O time estava mal tecnicamente, exatamente. Então, assim, o time errou muito passe, o time errou domínio, o time errou tomada de decisão. Então, isso tudo fez com que o Brasil ficasse muito desarrumado, né? Pô, ponto positivo, assim, para falar do primeiro jogo e da sequência também, cara, é o Vini ter assumido a responsabilidade. Exatamente. Isso foi maravilhoso. Exatamente. Pô, o Vini assumiu vestiu a amarelinha como se estivesse jogando no Real Madrid. Eu acho que muito disso se deve talvez ao Ancelotti, que já conhecia ele de Real Madrid e consegue deixar ele confortável para jogar como se fosse no Real Madrid. Outra coisa acho que de positivo é o Ancelotti ter mudado o posicionamento rápido, logo na parada para hidratação. Exato. Do primeiro tempo, porque o Rafinha estava jogando mais centralizado, ele traz o Rafinha para o lado direito e o Paquetá para o lado esquerdo, aí o time dá uma melhorada. Dá uma equilibrada. Então, assim, às vezes a gente passou aí 2 Copas sendo desclassificados
por conta de, às vezes, faltar uma ação mais imediata da comissão técnica A do famosa, treinador. a famosa teimosia que a maioria dos Essa parada dos da juízes tem, né? atração está sendo maravilhosa, né? Eu, Tá sendo muito boa, que dá tempo do treinador ajeitar eu confesso que rapidamente eu não gosto, porque o futebol passou a ter 4 tempos lá 4 tempos. com essa Copa do Mundo lá nos Estados Unidos. Mas para a seleção que para o time que está passando um mau sufoco. momento, Fazer uma observação. fantástico. Fazer uma observação. Vocês, campeão por onde passaram, né? Se você fosse jogador nos dias de hoje, né? Eu sei que é uma comparação que talvez que não cabe muito. Mas na época de vocês, que não é tão distante assim, era 45, podia estar aquele sol de 45 graus. 3 substituições. Direito somente a 3 substituições. Eu peguei 2 ainda. Pegou que sou um pouco mais velho. Então um pouquinho... seria... Hoje vocês teriam um desempenho até, talvez... Faz diferença? Vocês acham que acrescentam na vida do atleta ter essa parada técnica ali por volta dos 20 e poucos minutos? Ou isso aí, cara, não difere nada ou até esfria? Porque às vezes vocês veem uma pressão do caramba e aquela parada, vocês veem como positiva? Se eu não me engano, acho que saiu até um estudo, até uma pesquisa mesmo. Acho que todas as vezes que houve uma parada técnica, o time que estava pior melhorou. Então, assim, cortou... Eita. Então, assim, tira o ritmo de quem está bem naquele momento, né? Então, assim, tem os dois lados. Dá uma freada no adversário. Coletivamente funciona bem, tá claro, porque então, né? É um tempo técnico. Sim. Exatamente, tempo técnico. É um Essa tempo parada para técnico. hidratação é um tempo técnico. A gente tira... Mas isso influencia no desempenho do jogador, por exemplo. Eu não fui profissional como vocês, mas sempre fui um cara que jogou futebol, vários campeonatos e tal. Toda parada, por exemplo, o cara caía, se machucava, ficava 2, 3 minutos, para mim era ruim. Na minha época, eu era o famoso ponta esquerda. Então, eu era um cara muito rápido, né? E sempre gostei daquela coisa do jogo veloz. E quando tinha, mano, essas paradas, me prejudicava. Eu não sei se assim, isso pro atleta é ruim. O ritmo, né? Fisiologicamente falando, é bom, porque o cara tá descansado. O cara tá hidratando, bebendo uma aguinha. Se tiver muito calor, consegue dar uma refrescada. Fisiologicamente falando, pro físico, maravilhoso. O cara repousa. O cara tá em... Então, pra vocês, seria o melhor se na época de vocês também já tá tivessem doido, essa parada técnica. Ainda mais na posição que eu jogava, que era aquele box-to-box, volante. mano. Pra mim, descansar seria maravilhoso. Na Então, época era vamos 45 no talo, com um campo ruim, num calor. Então, cara, pra mim seria ótimo. Botar uma toalhinha de gelo na cabeça, com água gelada. Né? Segundo jogo, o Brasil enfrenta o Haiti, que sem tradição em Copa do Mundo, muito mal ranqueada na FIFA, e o Brasil faz 3-0 nesse jogo. O Brasil melhorou ou o Brasil pegou um adversário que não pode ser visto como... Era algo que tinha que acontecer, era obrigação do Brasil vencer esse jogo? Acho que para mim foram as duas coisas, Rogério. Então, assim, quando você tem uma estreia ruim da maneira que foi, em termos de desempenho, eu acho que há uma preocupação, e a gente que foi jogador, a gente sabe disso. Com certeza deve ter tido alguma reunião ali entre os jogadores. Pô, meu irmão, não tem que dar uma resposta. A qualidade que a gente tem não dá para jogar o futebol que a gente jogou. E aí você pega um adversário tecnicamente inferior do que o adversário da estreia, mas acho que a seleção brasileira teve mais tranquilidade para jogar. Você via no primeiro jogo, acho que uma ansiedade... Talvez o peso da estreia mesmo. Também faz parte do campeão. A gente estreava no Brasileiro, era uma expectativa grande, o primeiro jogo vai estrear, o primeiro jogo da temporada. A Alemanha estreou metendo 7-1, ela não ficou nervosa, não? Mas aí vai a Alemanha pegou quem? Curaçao, né? Enfim. Verdade, tem isso. Mas tem sempre uma expectativa de como vai ser esse primeiro jogo. Entendeu? E aí você, mal tecnicamente, você viu uma ansiedade que era nítida. Aí você traz para um jogo contra uma equipe que fisicamente é muito forte também, Haiti, mas que o Brasil, pelas mudanças de posicionamento que aconteceram e a entrada principalmente do Danilo e do Matheus Cunha, o time já dá uma encaixada melhor. Encaixou, exato. Isso é ponto positivo. Ficou mais povoado o meio-campo. Você tem jogadores mais próximos, por exemplo, no setor de meio-campo, porque o
Paquetá é um jogador que gosta de jogar curto. Fazer tabelinha. Tabelar. O Igor Thiago é um cara mais espetadão, mais centroavante. E aí o Cunha aproxima mais. O Cunha vem, é praticamente o meia, o ponta de lança, aquele jogador que joga atrás dos atacantes. Então, eles se transformam ali para fazer a ponta do losango, ponta ofensiva do losango. Então, assim, o time teve mais aproximação e tratou melhor a bola. Uhum. Cuidou mais da bola. Melhorou tecnicamente, melhorou as tomadas de decisão. Porque quando você domina a bola e você tem mais aproximação, você tem mais opções de passe, mas a tomada de decisão é facilitada por conta das opções que jogadores você tem. com mais qualidade ali na função. Então, assim, eu acho que isso que aconteceu. E o Brasil foi naturalmente se impondo por conta da qualidade técnica melhor e do melhor posicionamento que teve. Time mais compacto, um time mais próximo. O Danilo deu um posicionamento melhor até na saída de bola, que o Brasil agora, quem sai um pouco mais é o lado esquerdo, com o Douglas, que está fazendo, era uma preocupação, que está fazendo uma Copa do Mundo espetacular. Sim. Bem correta a Copa do Mundo dele. Muito correta. Enfim, então acho que o Vini desequilibrando, né, Geralmente, vocês, quando empatam, pedem para eu dar o voto de Minerva. O voto de Minerva vai ser seu, porque eu no início disse que eu não vi melhoras na seleção brasileira. Eu vi o Brasil pegar uma seleção muito inferior e para mim foi obrigação. Desempate isso aí. O Brasil melhorou ou o Brasil tinha obrigação porque pegou um adversário fraco? O Brasil tinha obrigação, né? Algumas pessoas ficam em cima do muro. Não, nunca é obrigação ganhar do Haiti com uma seleção sem força, né, cara? Assim, sem tradição. Sem tradição, justamente. A palavra é sem tradição. Uma seleção que joga uma CONCACAF ali bem fraca, com o Panamá. E depois que aconteceu no país deles, né? Eles estarem já numa Copa do Mundo. Cara. Sim, para eles, maravilhoso eles estarem numa Copa do Mundo. Verdade. E assim, é uma seleção tecnicamente inferior, mas fisicamente muito forte. Não vou tirar o mérito da seleção brasileira, não, cara. Ganhamos. Ah, não foi bem porque era do Haiti. Pô, o Haiti jogou contra o Marrocos ontem, meu irmão. Ficou 2 vezes na frente. Meteu 1-0. Seria a zebra da Copa. Seria a zebra. E detalhe, o segundo gol, um baita golaço. Pô, o Brasil não sofreu. O Brasil não sofreu contra o Haiti, momento algum. O Brasil soube se impor. O Marrocos ontem tomou 2 gols, fez 4-2 porque a seleção é muito mais forte, tudo, mas sofreram, cara. Sofreu. A gente não sofreu. O Brasil foi bem melhor. Muito superior. Né? Cara, a entrada do Danilo, cara, os comentaristas de futebol, os sábios de futebol, o que Danilo vai fazer na seleção? Ele tá indo porque é amigo do treinador, tá levando um coach para... Meu irmão, o pessoal critica muito, o pessoal adora falar, na minha visão, é um bando de recalcado, é um bando de... Meu irmão, talvez queria estar no lugar do cara e não sabe torcer pro sucesso do cara. E assim, eu torço muito para que o Danilo, como ele fez na Libertadores, fez o gol do título da Libertadores do Flamengo, que ele faça o gol do Hexa para calar a boca de muita gente. Tomara, Danilo, que você faça isso. E além de estar fazendo ótimas partidas, está entregando muito. Deixa eu fazer uma observação. Essa primeira parte do programa, a gente está analisando a seleção, né, num todo. Nós vamos passar para as análises individuais, mas eu concordo pra caramba, já que você tocou nesse assunto em relação ao Danilo e alguns outros jogadores. Eu vou acrescentar. Geralmente, o jornalista, ele tem um time, ele não revela, mas ele torce para um time. Com certeza. E eu penso que, na maioria das vezes, quando um cara critica o Ryan, que mostrou-se no jogo, por exemplo, contra... Pô, tem só 19 anos, irmão. O garoto de 19 entrar e jogar bem com... Foi bem. Não sentiu o peso. Agora, o jornalista, e aí vai para você, jornalista, que você sabe o que eu tô falando. O coração clubista fala muito mais alto. E aí a gente não sabe qual time que o cara torce, alguns, né? Que tem alguns jornalistas que a gente sabe qual time que ele torce. Mas tem uns que também tem uma... Um recalquezinho mesmo. Sei lá, uma dificuldade em enxergar o lado positivo das coisas, e principalmente da seleção brasileira. E aí, Sorato... E aí, Sorato e Fernando, para eu não ter que falar nomes, que se encher meu saco, eu vou acabar falando nome. Mas para mim não falar nomes, eu vou dividir em mídia paulista e mídia carioca. A mídia paulista tem esse recalque, sim, com um jogador da seleção como o Vini Júnior, que tem uma história linda no Flamengo, muito rápido. Esses dias eu revi um vídeo, em 2017 para 2018,
ele sendo apelidado de Neguebinha. Neguebinha. E hoje está sendo o destaque da Copa. Então, a gente vê que isso vinha muito da imprensa paulista. Vini já, nesse período que ele está na Copa do Mundo, ele já fez metade dos gols que ele tinha feito na seleção até agora. E tem outros, tá, Sorata? Depois a gente se aprofunda um pouco mais nisso. Mas você tem, além do Danilo que você levantou, falando do Vini, o próprio Paquetá, que para mim é um jogador completaço. Completaço. O Paquetá parece que tem 5 Paquetá em campo. Porque a bola tá na direita, o cara tá, a bola tá na esquerda, o cara tá, ele rouba a bola lá atrás, ele dá passe. Primeiro jogo muito ruim, né? Mas foi um geralzão, né? Mas, assim... A evolução dele é maravilhosa. Melhorou. E aí... A gente vai chegar no jogo da Escócia já. E aí fica essa nossa indignação, porque aqui, por mais que nós focamos nos times do Rio de Janeiro, a gente não quer ser injusto de forma alguma com jogador algum, né? Coisa que, infelizmente, alguns jornalistas são clubistas e se posicionam e tem visibilidade. Os caras têm Rogerinho, parece que os caras torcem contra o Brasil, bicho. Não quer torcer... Eu vejo um monte de gente... Cara, esse dia eu fui no shopping com a minha esposa, eu vi um... Com certeza era brasileiro, porque o maluco era da minha cor, de camisa da Argentina. Eu duvido um argentino estar com a camisa do Neymar na Argentina. Eu duvido. Os caras, a camisa de Messi... Eles até falam bem do Neymar, mas... Duvido usar a camisa 10 do Neymar na Argentina. Aí o pessoal aqui brasileiro andando de camisa da Argentina, usando a camisa do Mbappé. Torce pro Brasil, gente. Vamos nos aprofundar nisso um pouquinho mais para frente, porque nessa primeira fase, Sorato e Fernando, temos jogadores que mostraram que calou a boca de boa parte da imprensa e temos até jogadores que, de uma forma negativa, também decepcionou muita gente. Mas a gente já vai falar sobre isso. Terceiro jogo do Brasil, você acabou que tu ficou em cima do muro. Não fiquei em cima do muro. Eu dei moral pro Brasil, pô. Você falou o seguinte, pegamos um time fraco, mas o Brasil jogou bem. Mas não tirei o mérito, porque o Marrocos pegou esse mesmo time fraco e sofreu 2 gols, e sofreu. Então, vamos agora passar para o próximo jogo, que foi o jogo mais recente, jogo de ontem. Escócia. Contra a Escócia, que, no meu entendimento, por conta do esquema tático que a Escócia já vinha adotando, o estilo de jogo, jogar com 5 ali atrás, 4 no meio e 1 na frente, eu achava que o Brasil teria muita dificuldade e, na minha cabeça, 1-0 já seria lucro pra caramba, porque vocês aí que estão acostumados a vida inteira, né, como jogador de futebol, é sempre mais complicado jogar com aquele time que fecha muito a casinha. E é um perfil da Escócia. Claro que o gol do Vini logo no início obrigou os caras a saírem um pouco mais. E aí o Brasil teve outras oportunidades, poderia ter sido 4-0, como a gente falou, né? Teve um gol roubado, tirado do Vini Júnior, gol autêntico, garfado. Mas também me surpreendeu, tá? O placar de 3 por conta dessa forma da Escócia. Mas foi um jogo que foi aquela surpresa super agradável, porque depois do primeiro gol, o Brasil poderia ter saído talvez com uma das maiores goleadas, maior por enquanto da Alemanha, né? 7-1. E dói, né? Lembrar dessa parada, né? Quando fala da Alemanha 7-1, incomoda, né? Parece que... Vamos lá. 7-1 da Alemanha, tomaram um gol do Curaçao, irmão. Vamos lembrar disso aí. Pô, Curaçao, meu irmão, pelo amor de Deus. Curaçao eu tive lá no Carnaval, pô, praias lindas. Não, fui lá pra visitar. Não, qual foi o país que tu jogou? Joguei na Moldávia. Pô, praias maravilhosas. Curaçao é bom pra turismo, irmão. Todo respeito. Aí a Alemanha meteu certo, mas tomou um gol, irmão. Tomou um gol. Bem, e aí nesse jogo, eu quero a opinião de vocês também. Houve, tipo, aquela gradativa, primeiro jogo Marrocos, segundo jogo, melhorou mais ainda. Começa com você agora, Fernando. Em que estágio o Brasil chega depois do jogo contra a Escócia? Vamos fazer uma alusão aqui a uma escada, né? Primeiro degrauzinho ali, primeiro passinho, né? Falhando ainda, aprendendo a andar, vamos dizer assim. No segundo, já melhor, porque pegou uma seleção forte fisicamente, né? Tivemos evoluções, né? Terceiro, melhor ainda. Na minha visão, como tu falou, eu acho muito mais difícil jogar contra um time que só quer marcar, que só quer se defender, do que contra um time que propõe jogo também. Cara, a Escócia não queria jogar. Tanto é que, se eu não me engano, estava 2-0 o Brasil, o goleiro parecia que estava ganhando o jogo, deixou a bola no chão até o Vini fazer pressão lá nele. Cara, eu acho difícil jogar contra time assim que só se retranca. A gente percebe isso às vezes com o Flamengo. O Flamengo é um time que se impõe toda hora, que quer jogar. Quando a gente pega uns times que se retrancam, cara, é uma luta pra fazer um gol nesses caras. É difícil entrar. Os cara, e às vezes dá aquele blade, né? Porque de tantos... de repente, um contra-ataque, os caras até ganham. Um escanteio. E assim, a seleção da Escócia, querendo ou não, alta pra caramba, forte. Nos escanteios eu tava com medo. Eu falei, cara, os caras vão dar trabalho nos escanteios. Nessas horas. E assim, querendo... Cara,
muito bom ver a seleção brasileira construindo jogadas, triangulações. Cara, ofensivamente a gente fez um jogo muito bom. Né? E defensivamente também não foi ruim, foi um jogo bom defensivamente, a gente não sofreu. Né? Como eu falei do Danilo, pô, o Danilo tá fazendo um feijão com arroz muito bem temperado ali com alho, com pimentinha. Cara, o Danilo tá jogando muito bem, deu uma estabilidade maior para a defesa e na construção da jogada, na iniciação, tá ajudando muito. Sim. Né? A gente vê o terceiro gol, então, cara, foi uma pintura, pô. Tive ele passes de primeira, Paquetá deixa pro Casemiro, que já toca de primeiro no Guimarães, que é um volante que atacou o espaço vazio, deu uma trombada no zagueiro, trouxe para dentro, viu o Cunha passando, pô, um golaço, um baita golaço. Belo gol. Assim, a gente vê evolução ofensiva, evolução tática também na defesa. Cara, eu acho que a gente tá no caminho certo. E assim, como eu falei, gradativo. Primeiro ruim, segundo melhor, terceiro melhor, quarto que seja melhor ainda contra Holanda, seja contra Japão. E aí, cara, quando a gente pegar as seleções consideradas favoritas, como foi em 2002 Brasil e Inglaterra, a favorita era a Inglaterra. A gente começa sofrendo um gol ali com 10, 12 minutos, que o Lúcio falha, o Owen faz o gol, todo mundo, vai dar lógica. O Brasil cresceu no momento certo. Tomara que seja assim também agora em 2026. Eu acho que assim, eu também concordo muito com essa melhora gradativa, né, que o Brasil já mostrou, né, nesses 3 primeiros jogos, e o melhor, com certeza, o melhor jogo foi contra a Escócia. Naquilo que a gente pensa quando você vê uma seleção brasileira de qualidade técnica, de criatividade, de tratar bem a bola, mas teve muito mais coisas, né, de aproximação, de movimentações sincronizadas. Não foi só a individualidade. A dinâmica melhorou bastante, e, enfim, e aí a qualidade técnica sobressai. O Brasil fez principalmente esse primeiro gol, e o segundo seria do Vini ali, que também, no que melhor fez até agora na era Ancelotti, que é essa pressão alta. O Brasil se perde, pressiona, muito bom, muito forte. Se pressiona do Brasil, sempre foi muito bom, se mostrou muito bom com a chegada do Mister, né? E aí encaixou nesse jogo contra a Escócia. Encaixou bem demais. Por mais que a Escócia veio com essa proposta defensiva, eu acho que a velocidade que o Brasil deu na bola, as aproximações, as dúvidas que o Brasil gerava na marcação do adversário por conta das movimentações. O Matheus Cunha é um falso 9, né, que se transforma nesse meia na ponta ofensiva. Ele sai da área, ele puxa um marcador com ele. E aí já gera uma dúvida no zagueiro. Será que eu acompanho ou não acompanho? Se ele acompanhar, abre espaço para o Vini ou para o Ryan fazer o facão. A entrada do Ryan. O Ryan ontem, eu vi depois dos melhores momentos, participou quase de todas as ações ofensivas da seleção brasileira. E é um jogador que foi escolhido por ser titular justamente por conta dessa... Ele é um atacante que tanto usa a amplitude do campo, quanto é um jogador que vai na direção do gol. E sem a bola, contribui muito. Muita coisa. Muita coisa pelo lado esquerdo. Do lado direito ali da defesa. Pô, ele teve 2 bolas que ele deu o carrinho lá na bandeirinha de escanteio, e uma ele recuou de cabeça dentro da área para o Alisson. Então, o Ryan é esse jogador que tem essa força por conta da juventude, da condição física muito boa, e nas alternativas com posse de bola. A gente viu o Ryan várias vezes vindo para dentro, a gente viu o Ryan associando pelo lado com o Danilo, com o Vini. Então, assim, e uma contusão de um jogador importante, de repente, encaixa melhor o time. Olha como são as coisas. Como são as coisas, Como são as coisas. É uma pena ter o Rafinha machucado, mas o time encaixou muito com o Ryan. Cara, até que ele pulou... Cresceu fisicamente ali. Ele pulou... Ele passou à frente do Luiz Henrique. Que entrou bem contra o Marrocos. Entrou bem contra o Marrocos. Então, assim, é preciso hoje, além de ter a qualidade técnica, além de ter a criatividade, mas precisa ter esse físico e essa consciência tática. Com certeza. Então, se não tiver isso, não chega. O Rafinha mesmo contra o Haiti não estava segurando uma bola, cara. Tava perdendo todas. Agora, fisicamente, ele se impõe. Muitos jogadores melhorando a escalação, muito. Na opinião de vocês, já que você tocou bem no ponto do Ryan, é em função de uma escolha por conta do talento do jogador ou por conta do perfil do adversário? O Mister analisou, por exemplo, que para esse jogo... A minha pergunta, vou simplificar. Esse time começou jogando, será
o time titular no próximo jogo? Para mim, sim. Para mim, sim, também. Haja visto que contra o Haiti ele já colocou o Ryan, não colocou o Luiz Henrique. Ou seja, é porque os treinos da seleção estão sendo fechados. Ele tá vendo alguma coisa Com lá no dia a dia certeza. de trabalho que Com ele falou, meu certeza. irmão, esse jogador é o titular. E assim, o Luiz Henrique é um jogador maravilhoso. Eu amo o Luiz Henrique, eu amo o estilo de jogo dele. Cara, mas quem sabe não é o jogador do segundo tempo realmente, que entra e faz aquela bagunça, aquele Que salseiro geralmente é ali assim, no... Ele tem uma E diferença. geralmente é assim. Ele entra no que tem segundo uma tempo diferença voando. da característica do Ryan para o Luiz Henrique, por conta que acho que contribuiu para a escalação do Ryan, por conta do posicionamento do Matheus Cunha. Porque o Matheus Cunha, ele sai muito, ele ele não guarda a fica posição. lá. Então, ele sai, e o Ryan, tanto o Ryan quanto o Vini mais, que está jogando mais por dentro do que o Ryan, mas os dois São bem verticais, vão em direção ao gol. Os dois vão muito na direção do O gol. Luiz Henrique já é mais do drible. E o Luiz Henrique é aquele jogador que pega lá. Ele vai, mas vai na individualidade e Sim. vem para dentro. Então, para atacar esse O espaço. Ryan eu acho que é mais objetivo, mais né? objetivo, tanto é que o Ryan E faz. finaliza ser muito forte, muito bem. Ele faz quase o gol, né? Que É. ele sai lá da direita, Pô. vem para dentro, o Paquetá mete a bola para Eu ele. torci muito pra esse ele- gol sair, cara. Pô, então, Torci assim, muito pro Ryan, isso cara. representa essa característica que, para E mim, a o gente- Ryan tem essa característica que fez com que ele passasse à Passasse à frente frente. do Luiz Henrique. A gente está falando de Luiz Além Henrique. da A marcação gente está sem falando a de Luiz bola. Henrique. Ele bancou também, nessa condição, o Endrick, que é um dos jogadores mais aclamados para entrar nos jogos. Né? Juntamente com o Neymar, né? Essa questão do Ryan é sensacional, porque não foi só uma disputa individual com o Luiz Henrique. E você pode dizer que foi uma disputa com todo aquele ataque ali. Protege melhor o lado do Danilo. Agora, que é o. Acho que também por isso, porque o Luiz Henrique ele não tem tanto esse perfil de voltar. Ele até Eu acho que volta, mas ele não volta- tem com a capacidade que o Ryan tem. O Ryan tem uma capacidade de fazer isso com muito mais facilidade. O Luiz Henrique, tu vê que ele se sacrifica. É. E quando ele pega a bola, por ele ter marcado, ele fica cansado. E isso aí atrapalha muito ele. Talvez por isso no segundo tempo vai ser melhor para ele. Vai pegar já o adversário mais cansado, ele não vai precisar recompor tanto e vai ficar fresco para atacar com o drible dele. Vou fazer- E deu um posicionamento melhor no meio-campo, né? Também. A gente viu ali, por exemplo, o jogo mais dificultado para chegar na defesa do Brasil. Você vê assim um posicionamento melhor que eu acho que o que sempre chamou muito atenção no Casimiro é o posicionamento, a leitura que ele tem tática no momento defensivo. As coberturas Às dele vezes são muito boas. ele não aparece muito na questão criação. de no combate do 1 contra 1 o tempo todo, por conta que ele tem uma leitura tática muito perfeita, de fechar a linha de passe, de inibir os passes para entrar ali nos atacantes do adversário. Então, assim, o posicionamento com essa trinca de meio campo, com Paquetá, Guimarães. Paquetá e Guimarães e ele, fica mais preenchido, e essa leitura do Casimiro dificulta muito as ações ofensivas. O Casimiro... Isso eu estou falando desse jogo, né? Já que você falou no Casimiro, o Casimiro, antes da Copa, nos amistosos, vinha se destacando em quase todos os Bem, jogos. muito bem. Ele deu uma Fazendo sumida gol. no Mundial, tá? No Mundial ele tem que ir de O produção. primeiro jogo foi bem ruim. Ele caiu muito de produção. Tanto Inclusive, é que questionaram a escalação dele pro segundo jogo, né? Isso aí. Queriam o Então, Fabinho. eu tenho que até tentar entender, porque nos amistosos ele era o cara do time, tá? Vamos lá. Mas porque funcionava bem marcando lá em cima. Eu né? tenho umas perguntas agora um pouco mais curtinha de resposta. Simples. Melhor jogador da seleção contra o Marrocos? Contra o Marrocos? Vini. Melhor jogador contra o Marrocos? Vini. Melhor jogador do Brasil contra o Haiti? O Vini está se destacando, cara. É, o Cunha fez 2 gols, mas pra mim é o Vini que tá assumindo a bronca. Melhor jogador contra a Escócia ontem? Então, ontem, assim, muita gente jogou bem. Muita gente jogou bem. Mas o Vini é o cara que está resolvendo e está fazendo os gols. Até de cabeça que tem feito gol, cara. Cara, assim, o Vini assumiu, né? Vamos deixar o Vini como unanimidade, mas eu tenho gostado muito do Danilo, cara. Danilo Jogou bem. do Flamengo, Bruno lateral. Guimarães Então, jogou pra Para fechar essa caramba. pauta aqui, 2 votos no primeiro jogo, não teve para ninguém. Melhor jogador da seleção brasileira em todos os O jogos. destaque da seleção é o Vini. É o Vini. Vamos lá. Tem mais perguntas aqui. Eu sei que vai ser difícil vocês tentarem resolver de uma forma muito curta, mas tentem. Quem é o jogador que decepcionou vocês na Copa? O jogador que vocês esperavam mais e não tem rendido o que vocês esperavam? No primeiro jogo contra o Marrocos, quem foi esse jogador? Cara, para mim ali, sim, que me
deixou até um pouco assustado o Rafinha e o Paquetá. Você. Cara, o Rafinha eu espero muito, 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 muito mais dele. Rafinha foi um cara que deixou a desejar pra caramba. Contra o Haiti. Até o momento da lesão, pra mim também era o Rafinha. Espero muito mais dele. Tá entregando pouquíssimo. Mudou o posicionamento, estava demonstrando muita... Assim, correndo bastante. transpirando mas não, muito. Mas não Tu vê que ele se entrega, ele É, vai dar carrinho, ele produzindo. corre atrás do zagueiro, ele Rafinha- dá pique no goleiro, mas... O Rafinha não estava no jogo de ontem. Quem foi o pior contra a Escócia? Escócia. Cara, difícil. Eu acho que ontem o time foi bem Acho que bem pior, equilibrado. Cara, não teve assim, um pior. Ontem, é aquilo que eu falo, quando o time ganha da maneira que ganhou, é porque teve muita gente jogando bem, Sim. entendeu? Acho que o time foi bem equilibrado. O time Ontem não foi teve bem um jogador que equilibrado. foi pior. Talvez, enfim, que se comportaram bem os dois zagueiros, mas a Escócia ganhou algumas bolas de cabeça ali, enfim, talvez tenha que melhorar isso, a questão do miolo de zaga nas bolas paradas. Eu acho que isso pode ser uma coisa que tem que ser melhorada, por conta que vão fazer jogo aéreo, dependendo, tem escanteio, tem falta lateral, mas eu acho que precisa assim, melhorar. Então, tu não individualiza, tu acha que é a zaga. Vamos lá. Não, para mim não teve. Teve assim a entrada do Neymar, que assim, na minha visão, uma rotação muito abaixo, mas vamos lá, o Neymar tá há 2 meses sem entrar em campo. É até aceitável. E assim, beleza. O próprio Martinelli talvez o medo ontem, de né? ter uma outra contusão, talvez o medo de dar um sprint, de tentar alguma coisa. Fez ali o básico, mas assim, não teve um jogador que foi, destoou. Abaixo, não teve. Vocês acham... Eu assim, acho que esse momento defensivo da bola aérea acho que precisa sempre de ajuste, né? Vocês acham que o Ancelotti já começou a dar cara ao time ou ainda tem muita coisa a melhorar? Com certeza precisa melhorar muito, mas já consegue dar a cara dele. Haja visto o Vini ser o destaque, cara. O Vini sempre foi destaque com ele no Real Madrid e isso está facilitando muito a vida do Vini, cara. Eu acho que o Vini, por essa confiança de já conhecer o Mister, já conhecer o treinador, o treinador é um cara que deixa ele à vontade, brinca com ele, tanto é que ele falou que ia dar um presente se ele fizesse gol de cabeça. Eu acho que isso aí deixa ele mais solto em campo. Eu acho que, com certeza, já é a cara do Ancelotti, ele sim. Agora, talvez eu vou fazer a pergunta mais polêmica do programa de hoje. O que vocês acharam da volta do Neymar? Vamos falar um pouquinho de Neymar. Sim. Porque quando o garoto saiu para aquecimento, algumas transmissões mostravam em vários estados um delírio. Onde eu estava assistindo o jogo, mano, foi uma festa do caramba. Mas vamos analisar essa coisa sem sentimento, né? De uma forma geladeira. Era o momento? Não era o momento? Era importante a entrada dele para poder dar ritmo para os próximos jogos? Analisem para mim o que vocês pensam acerca da participação ontem, finalmente, do Neymar estreando no Mundial. Eu acho que foi o momento ideal. Um jogo que estava resolvido, né? Um adversário entregue, né? Ele precisando começar essa volta, essa transição do departamento médico para o campo, e essa liberação para o jogo sempre é um momento que é preocupante. Sim, sim. Então, essa coisa gradativa, para mim, tem que ser dessa forma. Obviamente que ele não vai ter o desempenho ideal que a gente imagina dele, mesmo sendo um cara que não vai ser aquele Neymar do trio. A gente sempre fala do trio MSN, mas nem o Messi nem o Cristiano Ronaldo é o mesmo jogador do auge. Esse tipo de jogador, esses caras que são muito acima da média, que são gênios, eles têm a capacidade de se adaptar a tudo. A condição física dele, ao adversário, a contusão, a uma falta de força, que não é o caso, mas uma falta de velocidade, que é o que mais chama atenção quando você vai ficando um pouco mais velho, você vai perdendo essa explosão muscular, mas ele é um jogador inteligente. Ele dá um passe pro Vini ali, mesmo que ele achou uma bola com o Fecaco, como é que ele deu esse passe? Exatamente. Ele enxerga a coisa e consegue fazer coisa ainda que... Pensa muito na frente. Que muita gente não faz. Não é o ideal, não está no ideal, não vai estar mesmo. Não vai, é aceitável. Mas vai ser um jogador que vai contribuir também. E assim, no Santos, a gente lembra, antes da contusão, ele chegou a fazer, 12, 15, 14 jogos seguidos, né? Seguidos. Agora faltam 5. Entendeu? Faltam 5 jogos. Cara. Entendeu? Então, assim,
tudo isso está colaborando para que ele possa ir gradativamente ganhando confiança na questão física. Questão médica não existe mais porque está curada, mas melhorando essa questão física para a parte técnica aparecer, ritmo, enfim, tudo isso. Fernando. Cara, eu acho que foi o momento ideal para inserir ele novamente no elenco, vestir a camisa da amarelinha. Um jogo totalmente resolvido, 3-0, classificado em primeiro. Assim, a torcida foi ao delírio, né? Não só lá no estádio, mas no Brasil inteiro. O pessoal ficou feliz com a volta dele. Cara, eu tô muito otimista, muito feliz com a volta dele. Aí o pessoal pode pensar assim, pô, mas tá num ritmo muito abaixo, né? Pô, fisicamente, tá lento. Cara, que bom, beleza. O importante é ele estar clinicamente sem dor nenhuma e voltando aos poucos, né? Agora temos até... O próximo jogo é na segunda-feira. Pô, a gente tá hoje na terça, quarta, quinta, sexta. Hoje é quinta. Hoje é quinta, né? Caraca, é verdade, quinta-feira. Sexta, sábado, domingo, segunda. Cara, 4 dias para poder recuperar, treinar, aprimorar fisicamente. Porque assim, se o Neymar ficar 80% fisicamente, meu irmão, ele é gênio. Ele é gênio. Bem, você consegue ver o que eu falei aqui no começo. Pô, aquele passe que ele deu pro Vini ali, meu irmão, já seria uma assistência. É um cara que enxerga diferente, ele vê os espaços do campo de forma diferente. Eu acho, na minha opinião, ele vai contribuir ainda muito dentro do jogo, jogando, entrando, enfim. Mas a contribuição que ele dá estando lá já é muito grande. Todo mundo gosta dele, o grupo gosta dele, ele é a referência do grupo. Então, em momentos de dificuldade, é o cara que vai olhar para alguém, vai dar força para um, vai dar outra. Ele traz uma personalidade para a seleção que sem ele é difícil, cara, esses jogadores. Por mais que eles tentem, tal, mas com ele ali, o cara tá aqui, e o adversário já olha, o cara tá lá fora, daqui a pouco ele vai entrar. E ele dentro de campo, cara, ele preocupa o adversário, meu irmão. Todo mundo conhece o Neymar, todo mundo sabe do que ele é capaz. Então, cara, ele em campo ali, ele vai ser uma pulguinha. Os caras não vão marcar ele sozinho, vai ter sempre 2. Será que ele vai ter mais minutagem no próximo jogo? Vai, com certeza. Mais. E assim, alguém vai sair nele, ele vai conseguir driblar, ele tem a genialidade. Vai deixar espaço pro Vini, vai deixar espaço pro Cunha, vai deixar espaço pro Ryan. No pé do Magalhães ontem. Não, ele é gênio, Todo mundo fechando o primeiro pau, ele deu no segundo pau, se não bate no cara era gol. Exato. Então, assim, ele tem a qualidade da bola parada, enfim. Tem muitas coisas. Cara, ele tem muito a acrescentar na seleção. Também como eu falei, se ele tiver 80% fisicamente, e assim, tomara que ele vá gradativamente aumentando o seu nível físico para poder prevalecer a sua técnica, né? O pessoal antes da Copa falava assim do Messi, né? Vamos lá falar da Argentina agora. Pô, será que ele vai conseguir produzir? Será que ele vai ser igual na última Copa? Pô, ele tá jogando numa liga muito fraca, ele joga com o pé nas costas lá nos Estados Unidos. Não, tá aí, ó. O cara é o artilheiro da Copa, jogando muita bola à frente da Argentina. Eu vim conversando isso com o Rogerinho no carro. É Messi, pô. O Lautaro Martins, ele tem a genialidade? Não tem. Lautaro Martins é força. Diferente da França. Na França tem 4 craques na frente, 4 caras tecnicamente acima da média. Na Argentina só tem um Messi e ele tá produzindo. O Ronaldo falou uma coisa do Neymar, uma diferença do Neymar para o Messi, que realmente é uma coisa que todo mundo, a gente repara, né? Que o Messi é um jogador assim, mais posicional hoje, né? Ele é um jogador que sem a bola, se vê, ele tá andando o tempo todo. Um a menos sem a bola. Eu já assisti o jogo da Argentina há um tempo atrás, no estádio, ele mais jovem, o time perdia a bola, ele anda. Ele só dá uma movimentada no momento que o time pega a bola, só que ele é inteligente pra caramba. Muito inteligente. E o time da Argentina tem qualidade pra caramba. O primeiro gol da Copa dele, que ele recebe entre as linhas ali, o passe do Depô, é fantástico. É um jogador posicional, porque sabe da qualidade que está no entorno. Então, para o Neymar, falta ele achar esse time. Essa genialidade do Messi é impressionante. Esse né? time ele corre pouco, se movimenta pouco, mas quando pega é muito produtivo. Ele pega a bola, é decisivo. E o Ronaldo fala isso, que já falou, que ele diz nessa entrevista que eu vi do Ronaldo, que ele falou até com o Neymar. Pô, tu pega a bola, às vezes, na lateral, de costas, segura, toma a porrada e não acontece nada. Então, é pegar a bola... Em zonas que pode produzir muito mais. Que realmente é onde é o jogo efetivo que vai causar o impacto para o adversário. É casual, ele tem essa capacidade. É casual ou
a Argentina tem um esquema montado para facilitar a vida do Messi e o Brasil não tem hoje um esquema montado para facilitar a vida do Neymar, é necessário o Neymar ter uma atuação semelhante, sem muita responsabilidade e ser o cara decisivo. Deveríamos montar um time para, assim como a seleção da Argentina montou para o Messi, deveríamos fazer isso com o Neymar na seleção? Mas seria, mas não dá tempo mais. Não dá. Até porque o Messi é o cara da Argentina hoje. O Neymar hoje talvez não seja o cara do Brasil. Ainda não é. Né? Digamos que hoje o cara do Brasil é o Vini. E, não vai ter como fazer um esquema para sacrificar o Vini hoje, né? Porque o Vini está sendo o protagonista ofensivo nosso, o líder técnico nosso. O Vini é mais ou menos o que o Messi é na Argentina. Assim, característica do jogo. Por exemplo, e o Vini, quando tá sem a bola, ele não anda, não, ele corre, ele ajuda. Mas ele é o que pressiona o zagueiro. Que quem marca a lateral é o Paquetá que está saindo. Paquetá e o Cunha volta. E o Cunha volta por dentro para marcar o volante. Isso. Então, assim, o cara mais liberdade, o Neymar hoje seria... Para ter isso, seria jogar função que o Vini joga. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu entendo que esses 3 primeiros jogos, teoricamente, fora o jogo contra Marrocos, pegamos times fracos. Não teremos necessidade de se pensar já nessa nova fase agora, onde provavelmente existe possibilidade do Brasil enfrentar a própria Argentina. Eu acho que no chaveamento, acho que só não cabe aí a Alemanha e a França, se eu estiver enganado. Na segunda fase, não? Na próxima? Agora já. Então, eu digo o seguinte, já não está na hora... Agora, a próxima fase deve ser Japão, né? Então, Japão ou Holanda, né? Vai depender. Deixa eu concluir minha pergunta. Mole, eu acho. Preste bem atenção, deixa eu concluir minha pergunta aqui para vocês. Enquanto tínhamos adversários relativamente mais fracos, o Vini Júnior como protagonista, agora é a hora de separar o menino dos homens. Pedreiras, prováveis super pedreiras pela frente. Pegar uma França, pegar uma Argentina, não está na hora de se pensar, porque a gente sabe disso, a qualidade do Neymar é indiscutível. Não tem que se pensar numa alternativa, porque o Vini tem sido o protagonista, mas o Vini já decepcionou muito nós brasileiros de fazer aquela famosa comparação que no Real o cara voava e na seleção não. Você já parou para imaginar se no próximo jogo contra uma Argentina, por exemplo, os caras fazem uma marcação forte em cima do Vini? Quem seria esse outro jogador que poderia facilitar? É por isso que eu estou insistindo nesse assunto. Não está na hora de se pensar, porque o gênio da seleção é o Neymar. O Vini é um excelente jogador. Eu não acho o Vini um gênio, eu acho ele um excelente jogador. Está na fase sensacional. Mas agora que as pedreiras virão, a gente deve ainda continuar pensando que o time, o protagonista e quem vai resolver o problema da seleção é o Vini? Vou começar com você, Fernando. Cara, a gente tem que aproveitar o momento, cara. Futebol, Rogerinho, é momento. O Vini tá num momento maravilhoso. Então, cara, a gente tem que usar isso. Porque, assim, se a gente sabe que o gênio do Brasil é o Neymar, a gente sabe disso. Todo mundo, o Sorato sabe, o torcedor brasileiro sabe, os treinadores sabem. Só que, assim, ainda não está pronto fisicamente. Será que vale você sacrificar um conjunto, tirar um jogador que está encaixado, que está conseguindo contribuir bastante, para já inserir ele e talvez prejudicar o sistema? Né? Eu acho que, assim, ele vai ter que ser colocado na seleção gradativamente, com a necessidade. E assim, ele vai entrar, de repente, num jogo, não está pronto ainda 100%, mas ele vai ter que dar o seu máximo, independente se vai sentir lesão, se vai... Cara, ele vai ter que ir no talo para ajudar. Como ele fez contra a Croácia na última Copa, que a gente foi eliminado, aquela genialidade dele na prorrogação, que ele dribla o goleiro, faz o gol, é isso que a gente precisa dele. Só que hoje, o momento é Vini, a gente tem que aproveitar isso. Precisa de colocar o Neymar? Precisa que ele seja esse cara que vai botar a bola embaixo do braço e vai resolver? Precisa, mas não é agora. Eu também acho que tem que ser gradativo porque assim, a gente tem visto o Ancelotti trabalhando e ele não tem milindre nenhum de mexer, de tirar um, colocar outro. E também não tem um negócio com ele do nome. O nome com ele não joga. Não joga. Ele é o maior nome tá bem. da o maior seleção. Nome é ele. É ele. Então, assim, esses ajustes vão ser necessários durante a competição, porque os adversários vão aumentando, crescendo de nível. Então, assim, mas o Brasil tem uma característica hoje que é muito interessante, que deu para ver principalmente nesse último jogo. Pegou
uma seleção com bloco baixo, tratou bem a bola, teve paciência para circular a bola, as movimentações aconteceram. E no momento que o Brasil que me mostrou, principalmente nesse primeiro jogo contra o Marrocos, essa questão de tratar bem a bola mostrou no jogo com a Escócia, e o que precisa melhorar na minha visão é a questão dessa transição defensiva. Se não funciona essa pressão pós-perda da bola, esse momento de perder a bola e não conseguir roubar, pressionar, montar o bloco defensivo rapidamente. Isso o Brasil precisa melhorar. Mostrou isso contra Marrocos, era um outro posicionamento que estava usando, mas esses momentos da transição defensiva é que precisa melhorar na minha visão. Porque se você monta esse bloco e deixa o adversário vir com posse de bola te atacar, vai acontecer nos jogos seguintes, porque você vai pegar seleções de qualidade. De nível técnico superior. Então, do momento que você está de posse de bola, você abre o time para poder criar os espaços. Nesse momento que você perde a bola, que você tem que se fechar, é esse momento que o Brasil tem que fazer melhor, que estava pecando um pouco. Mas nesse momento que você se fecha e baixa um pouco as linhas, meu irmão, se você recuperar essa bola e der campo para o Vini Júnior atacar, meu amigo, esquece. Deixa eu fazer uma pergunta para a Kelly. Kelly, a gente tem quantos minutos ainda aí? Vocês ainda têm 1 hora. Que tem coisa pra caramba. Glória a Deus, já tá. Ó, eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. Como é muita pergunta que tem que ser feita, e aí a gente vamos ver se a gente consegue dar uma passadinha ali pelo futebol aqui do Rio de Janeiro no finalzinho. Vamos tentar ser um pouco mais breve. Vamos tentar. Se não der, mano, vamos embora. Vamos fazer o quê? Algumas perguntas básicas. Ó, a primeira. O Brasil, 7 pontos, invicto, fez 6 gols, não, 7 gols, sofreu 1. Tem uma defesa aparentemente, né? Vamos analisar essa fase, agora esqueceu os adversários. Esses números estavam dentro da expectativa de vocês? Ou na cabeça de vocês, tipo assim, penso como a maioria, foi zebra o primeiro jogo, o Brasil tinha que ter passado essa fase com 9 pontos. Comenta aí, tipo assim, era o que vocês esperavam ou o que vocês imaginavam era diferente e como vocês imaginavam? Cara, para mim era esperado. Era esperado um Marrocos superior ao Brasil, a nível de trabalho, a nível de conjunto. Não vou dizer que Marrocos tem individualidades como o Brasil tem, né? Eu acho que de individualidade do Marrocos, um jogador que é acima da média é o Hakimi, que é o lateral direito, que na minha visão é o lateral direito da Copa hoje. O camisa 6 do Marrocos me surpreendeu muito, não conhecia aquele atleta, não conhecia aquele jogador, mas jogou muita bola. Parece que tem jovem demais. 19 anos. 18. 18, que jogador, que baita jogador. Mas assim, esperado o Brasil sofrer contra o Marrocos. E assim, o ideal era não perder para o Marrocos, mas o empate para mim já era esperado. E, assim, então, esse resultado não te surpreende? Não me surpreendeu. E os dois últimos jogos, Haiti e Escócia, vitória. Goleada, vitória. 1-0 estava ótimo. É o que a gente estava esperando, passar de fase para, como a gente está conversando aqui, o gradativo, a gente crescer durante a competição. Era o que você esperava? Te surpreender? Tu achava que tinha que fazer 9 pontos? Eu não me surpreendi. O Brasil passar com 7 pontos, com saldo de gols é importante, né? Fazendo muitos gols, né? Mais de 2 gols por jogo, é a média do Brasil. Tem a questão do primeiro jogo. Mesmo jogando mal, não perdeu. Acho que isso também é importante. Entendeu? Mesmo jogando mal, não perdeu. E aí a melhora foi acontecendo. Contra o Haiti melhorou, e agora mais ainda contra a Escócia. Então, acho que estava dentro desse era o que você imaginava. Contexto, passar em primeiro, acho que era o objetivo. Eu imaginava que o Brasil tinha condições de passar em primeiro e sabia também que ia ter essa dificuldade contra o Marrocos. Bem, o Brasil, essa é punk, hein? Está pronto para o mata-mata, Sorato? Para o primeiro tá. Eu acho que quando você... A gente nem sabe ainda que é o primeiro, mas o Brasil está pronto para o mata-mata, que agora porque eu acho que assim, quando você
faz a primeira fase de maneira que você se credencia, eu acho que você ali já existe uma preparação. Você conquistou esse direito de estar no mata-mata. Então, o adversário... Independente do adversário? O Brasil está pronto? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que o Brasil, com esse posicionamento que teve no jogo contra a Escócia, eu acho que achou ali um time que se tornou muito competitivo, entendeu? Com e sem a bola. O Brasil está pronto para o mata-mata? Eu vou até deixar depois que o Fernando falar, se você quiser fazer uma réplica ou tréplica. Lembrando que temos Argentina, França, Portugal, Inglaterra, times muito temidos no momento atual do futebol. O Brasil está pronto para o mata-mata, Fernando? Sem dúvida. Se não tivesse, não tinha nem que ir para a Copa, Rogerinho. Assim, temos seleções que estão melhores que a do Brasil? Temos. Mas quem quer ser campeão, Rogerinho, tem que estar pronto sempre. O time que vai à Copa tem que estar pronto. E como eu falei, né? Cara, eu acho que eu não assisti a Copa de 82, vocês devem ter assistido. Foi o futebol mais lindo, mais vistoso do mundo. Não foi do Brasil, do mundo. Coisa linda. Ganharam o quê? Tanto é que não ganhou e ficou marcado. Ganharam o quê? Irmão, vou te falar, que começo avassalador, coisa mais linda. Nem lembro, não, porque eu chorei muito com aquela... Rogerinho, e não ganhou, Rogerinho. Não ganhou. 94 era um time mediano, ganhou. 2002, super criticado com 3 zagueiros, ganhou. Qual o nível da seleção de 0 a 10 hoje? Hoje, eu acho que está num 7. Fernando? Pra mim eu ia falar 6, 7, é isso aí. Hoje Tá aí, tá num 6 e 7. 7. Porque, assim, tem uma coisa que no futebol acontece quando tem algum detalhe que faz você virar uma chave, então as coisas começam a se encaixar. Eu acho que isso foi a estreia ruim, já deu um clique. Já deu isso aí. Deu um clique. Acendeu a luz amarela ali. A contusão, infelizmente, a contusão do Rafinha obrigou o treinador mexer com uma peça que provavelmente não foi pensada como um titular, mas que se encaixou, que foi o Ryan. A mudança de posição do Paquetá trouxe uma consistência maior no meio-campo. Aí você vê Paquetá participando bem do jogo, Bruno Guimarães participando bem, o Casimiro por trás dando essa sustentação, o Vini solto na frente, o Matheus Cunha flutuando entre as linhas ali, chegando, fazendo gol que não fazia gols assim na seleção, nem o Vini, nem o Matheus. Então, assim, o Brasil está num caminho de melhorar, de crescimento, né? Por conta dos ajustes que estão sendo feitos, né? Agora, ficou claro para mim no programa de hoje que vocês dois destacaram muito o desempenho do Vini Júnior. Acho que não só vocês dois, como todo o Brasil hoje reconhece que o protagonista da seleção é o Vini. Mas em quem mais vocês apostam para dividir essa responsabilidade que pode ser diferencial nos próximos jogos? Porque é muito complicado você depender de um único jogador. Mas quem vocês apostam assim, tipo assim, o Vini, já destacamos, mas o A, o B, tá bem, pode decidir um jogo, pode dividir um pouco dessa responsabilidade com o Vini Júnior, ou vocês acham que hoje nós somos Vini Júnior Independência Futebol Clube? Não. A gente não tem outro atleta que possa dividir essa responsabilidade, Sorato? Não, eu acho que assim... Se tiver um outro, destaque esse jogador, é importante. Eu acho assim, quem vem se destacando é o Matheus Cunha, né, que na seleção ainda não tinha mostrado esse desempenho. A gente via ele no time dele, no Manchester United, é um jogador importante, né, que tem realmente essa importância. Não é o protagonista também, mas é super importante. Então, acho que você vê ele crescendo. A gente tem ali quem participa muito ofensivamente com qualidade, o Bruno Guimarães, que é um jogador que... Tá conseguindo fazer na seleção que ele faz no clube dele. Então, é um cara que traz um impacto, né? E hoje você tem as opções de substituições e aí as opções do banco de reserva são muito interessantes. Você vê o Ryan se encaixando bem ali,
que você sabe que ele tem um poder de decisão, um poder também de fazer gols. O próprio Endrick. O Endrick é um jogador que De muita força, que entra e que contagia. hoje eu acho né? que ele não é mais utilizado, que na minha cabeça hoje ele entrou de uma maneira diferente contra a Escócia pelo lado direito, mas na minha cabeça hoje ele disputa a posição com o Vini, né? Pela maneira que o Brasil está jogando. Então, assim, mas eu vejo o Brasil consistente, entendeu? Com alternativas. Você destacou vários jogadores. Sim, mas é porque... Relembra para mim, quais os jogadores que achou... Cunha, Guimarães. Além do Vini, Cunha, Guimarães, e os atacantes, eu acho que assim, o próprio Ryan Hendrick, Ryan. e os que estão de fora, entendeu? Porque assim, eu acredito que vai chegar um momento que o Luiz Henrique vai entrar e vai dar a contribuição dele, vai chegar um momento que o Neymar vai ter uma melhora, vai dar uma contribuição, vai ter uma hora que vai ter que entrar ali o Fabinho para segurar a bronca ali, como já entrou em 2 jogos aí e foi bem. O Marrocos entrou bem pra caramba. Então, assim, eu acho que a seleção está bem servida e com esse jogador se destacando, que é o Vini. Entendi. No momento que for mais marcado, eu acredito que vai ter ali... O Brasil vai ter dificuldade, mas tem essas outras peças, principalmente essas mais ofensivas e opção de banco, que podem fazer a diferença. Eu vou fazer a minha pergunta, mas forma diferente. Hoje, o gênio, o destaque é o Vini Júnior. O vice-gênio, o vice-destaque, quem você apostaria que no momento que tiver muito difícil para o Brasil, tem capacidade de mudar o jogo? Capacidade, eu acho que todos que estão ali na frente têm essa capacidade. Ryan, o Cunha. E assim, hoje, o destaque é o Vini e o segundo destaque é o Cunha. Ele tem dado a sua contribuição, não só com os gols, não. Tu vê que, taticamente, o segundo gol do Vini ontem, quem dá o carrinho para interceptar o passe da Escócia foi ele. Eu acho que é um cara que tem muito a contribuir. E assim, Rogerinho, de verdade, em 94 a gente teve Romário e Bebeto, 2002 teve Ronaldo e Rivaldo, e ali o Ronaldinho Gaúcho. Cara, mas me fala aí, Rogerinho, e Sorato também, vou fazer uma pergunta. Quem na Argentina se destaca além do Messi? É um time muito coletivo. Conjunto. É um eu time quero que o Brasil seja isso. São Conjunto. jogadores de qualidade que tem um decisivo. Exato. Eu quero que o Brasil seja muito isso. coletivo, Eu quero que o Brasil seja isso. Conjunto com a individualidade que pode ser do Vini, pode ser do Neymar, de qualquer um. Mas eu quero o conjunto. Diferentemente da França, que é um time muito habilidoso. Agora, se vocês pudessem escolher um time para jogar a final desse Mundial com o Brasil, finalista, quem vocês escolheriam para fazer essa final contra o Brasil? Cara, Ou, se vocês não quiserem escolher, quem vocês acham que faria essa final com o Brasil? Eu acho que de acordo com o chaveamento pode ser a Argentina, porque a França eu acho que não vai pegar na final, pega antes. Uma ótima final sul-americana. Te assusta isso? Te assusta? Assusta, lógico. A Argentina sempre é Eu forte. acho que a chance da Argentina é na semifinal. É na semi? Eu acho que é semifinal. E a França também não é na final, cara. Porque a França vai cruzar antes também. A França é capaz de a Acho gente que do pegar a jeito que França na tá quarta hoje, já. Tem Alguns jogos, né? Não dá para jogos definir acontecendo, mas ainda, o né? que tá hoje... França, oitava de final já, Noruega ou França. Não, acho que tem... Hoje tá como se fosse a Inglaterra, se eu não me engano. Pra final? Para as oitavas. Pras oitavas? Ou quartas ali. E a Argentina na semi. Cara, mas do que eu vi ali, do que eu vi desses times que eu vi, obviamente a França, para mim, que está um pouquinho... A França, para mim, é a favorita da Copa, juntamente com a Argentina. Mas, assim, de repente, a Espanha, eu acho que o Brasil tem, para mim, mais chance de bater uma Espanha na final, eu acho. O nome do nosso programa, eu quero que vocês repitam ele todo. Qual é o nome do nosso programa? Pode Gol Rio. Então é o seguinte, esse momento nós vamos continuar falando da seleção brasileira, mas nós vamos falar mais especificamente dos jogadores que estão ali que representam o Rio de Janeiro, ou que atualmente estão nos clubes ou foram formados por esses clubes. Vamos falar um pouquinho, especificamente. Vamos começar lá de trás. Léo Pereira, que vinha bem, não teve a oportunidade ainda de entrar em nenhum jogo, correto? Correto. Vocês acham que... cara, que já é minha opinião. Se o Léo Pereira jogasse futebol que o Marquinhos está jogando, estaria bancando, que parece que tem uma implicância com esse jogador. O Marquinhos, na minha cabeça, tomou um gol, bem pra caramba. O que eu já vi de erro individual e a gente não tomou o gol, isso é minha opinião.
Então, o Léo Pereira hoje não é titular nesse time, porque de fato essa dupla de zaga aí tá jogando essa bola toda, ou vocês acham que... Sorato, a tua opinião, para mim, vai ter um peso do caramba, porque eu vejo um combate muito grande a jogadores do Rio pela mídia de São Paulo. O Léo Pereira hoje não é titular desse time, porque os caras jogam mais e merecem ser titular, ou tem um pouquinho dessa perseguição em relação... ele é um cara injustiçado. Eu vou começar com você. Não, acho que na seleção injustiçado o Léo Pereira não é não, cara, assim, porque, pô, acho que o Magalhães foi, acho que o melhor zagueiro da Da temporada. Europa. Da Europa e do mundo, entendeu, cara? Do lado esquerdo, Do lado esquerdo... tem outro não. Acho que não tem outro, não. Então é justo. É justo, é justo. Super justo. Vai comer a bola. Mereceu estar dificilmente- ali, mereceu estar ali. Mas não mereceu ter... Jogou, foi titular num jogo complicado, num amistoso contra a França, entendeu? O Léo Pereira, né? O Léo Pereira. Então, assim... E ele foi convocado justamente por esses 2 amistosos. Nos Sim, últimos. sim. Ele foi para a sim. Copa por conta do jogo contra a França. Jogou bem esses dois Jogou jogos, bem é contra a verdade. França, Então, jogou assim, bem ele contra... tá ali por mérito, Qual cara. foi o outro? Croácia. Ele tá ali por É. mérito, pelo que ele vem fazendo no Flamengo há alguns anos e pelo que, às vezes, que foi convocado, correspondeu, cara. Dificilmente terá uma oportunidade nesse Cara, Mundial, né? eu acho que pro Léo Pereira ter uma oportunidade aí nesse Mundial, não seria na zaga. Até porque do lado direito não dá para ele, que ele é canhoto, no lugar do Marquinhos. Na esquerda, o Magalhães é um excelente zagueiro fisicamente, ele é alto, é rápido, não jogaria no lugar do Magalhães. Talvez na lateral esquerda. Se o Douglas Santos, de repente, deixar a desejar em algum momento, ou precisa de um jogador para compor ali fisicamente, Ou mais alto, aumentar a estatura, para tirar a estatura, para tirar a bola da área. Eu vou apimentar essa nossa conversa. Eu, às vezes, evito de dar opinião, porque você mesmo fala que é vício radical. Esse Douglas Santos, titular da seleção, eu vejo muitos elogios. Para mim, ele, na seleção, nos 3 jogos, não se destaca, mas também não se compromete. Meio que água de batata que falo que não tem gosto, né? Eu tô sendo muito honesto. Água de salsicha da latinha. Água de salsicha que falam, né? Eu vejo exagerar em elogios. Eu não vi uma atuação do Douglas, por exemplo, para vocês falarem, nossa, a não ser a raça e a vontade, que aí eu vejo que talvez é um dos mais esforçados dessa seleção. Mas eu acho que aqui do lado esquerdo, e aí aqui é pódio Gol Rio, e eu quero destacar os jogadores do Rio. Alexandre está no banco ali para ele, não é isso? E aí você acabou de falar agora da possibilidade até de repente, o Léo Pereira dar um... E aí quando a gente fala do lado esquerdo, eu tenho esses meus questionamentos. Claro que o dia a dia do treino ali é o Ancelotti que tem, né? Mas eu não consigo ver nesse jogador aquele cara assim, titular, dono da camisa, pela qualidade do futebol. Agora eu vejo que ele é um queridinho da imprensa, eu vejo que ele é um queridinho do treinador. Eu vejo dessa maneira. Pô, Rogerinho, eu acho assim, cara, a gente acostumou ver a seleção nos últimos anos aí com grandes laterais esquerdos. Roberto Poxa, Carlos, então Jesus Marcelo, Eu acho Cristo. que criou-se isso por conta da qualidade dos antecessores dele na seleção. Enfim, tanto é que é uma dificuldade. Mas, assim, ele é um jogador que tem histórico em seleções, né? De base, ele foi campeão olímpico. Então, assim, é um jogador que está no Zenit lá, que é ex-campeão russo. Então, assim, e é um jogador que foi para estar na Europa, mas foi num centro menor do que outros, por exemplo, da Premier League, ou na própria Espanha, ou na própria Itália. Mas é um jogador, assim, de qualidade que se mostrou, tanto é que tem um histórico sim, em seleção, mas, assim, é o que a gente tem no momento. É o que tem. Então, eu acho que, assim, se a gente analisar carreira por carreira, a do Alexandre talvez seja... Foi mas muito o maior. momento... O momento é dele. O momento é dele. O momento é O dele. momento é dele. Não é o momento do Alexandre por conta desse quantidade de contusões, uma atrás da Também- outra, também ou o influi. desempenho dele que caiu? Não, eu acho que Não, acho influi. que talvez a própria idade, a potência física que é É. diferente, a explosão não tem tanto. O menino é mais jovem, tem muito mais frescor, vigor físico do que o Alexandre hoje. E talvez o Alexandre perdeu espaço por conta das suas lesões Traz mesmo. um posicionamento muito bom defensivo também. Defensivamente, tu vê que ele não é aquela sumidade na parte ofensiva, até porque não precisa, porque tem um Vini E ali. hoje é o que Mas avança mais por conta do Danilo ser o que fica mais, cara. E assim, hoje, cara, ele tem feito uma Copa do Mundo correta.
uma Copa do Mundo justa, assim, tipo, não tá comprometendo defensivamente, ofensivamente também não tá entregando tanto, mas tá ali, tá no bolo. Eu vou te fazer uma pergunta, Rogério, agora. Me fala uma partida genial do Zinho em 94, na Copa. Tu lembra de algum jogo dele? Quando você compara essas seleções mais Não, antigas, não, tanta não. gente fera que eu não me lembro Fera, assim, de o algo. Zinho joga... Pô, Não, sim, tô- eu digo, não, tô- consigo, não lembro agora. E olha não só, lembro. não tô botando ele no mesmo peso do Douglas Santos, não. O Zinho foi Sim, sim. craque, pô. Entendeu? Mas me fala aí um jogo do Zinho brilhante. Pô, tu lembra só de algum jogo? jogo? Tava no bolo, irmão. Muito, E assim, é muito regular, né? regular. Muito- O Zinho se sacrificou de atacante de ponta pra jogar de meia. Mudou Mudou a forma de jogar pra ajudar Romário e Bebeto. E assim, fala um O jogo Zinho era brilhante. Não ponta teve. habilidoso que ia pra Mas cima. tava no bolo, irmão. Ajudou. Teve a participação dele. E o Douglas Santos, cara, vou parafrasear o Vampeta. Ô, Luizão, ô Edilson, fica quietinho aqui que vai ser campeão todo mundo junto. Tá bom, pô. Entendi. Tá ótimo. Vamos falar agora do Danilo. Né? Esqueci alguém ainda aí Danilo da Santos? defesa do Ah, o Rio de Danilo Janeiro. lateral. Vou falar primeiro o lateral. Por enquanto, não esqueci ninguém não, né? A gente não tem goleiro, representante. Não tem. Fala do Danilo. Eu acredito que o Danilo, talvez, juntamente com o Paquetá, foi o jogador mais questionado estar nessa Copa, principalmente depois daquela... Eu acho que de todos ele foi o mais questionado. Foi mais questionado, mais ainda que o Paquetá. E foi o primeiro a ser Tudo por convocado. conta da falar isso. declaração do Ancelotti de falar que ele já estava Não, convocado antes de eu ia- qualquer um. Eu ia justamente falar sobre isso, principalmente após essa declaração do Ancelotti. E eu tenho visto o Danilo jogar e eu não vejo só o Danilo individualmente, mas eu fico com a sensação, e eu observo muito isso, o time, quando está em campo, a maior parte dos jogadores, até do meio para frente, olham para o Danilo e parece que esse cara hoje é o maestro desse time. É o cara que alguém erra, repare, ele é o primeiro a correr lá e levantar o jogador para... Mano, levanta a cabeça. É o jogador que, no posicionamento, além de jogar bem, eu credencio demais as boas atuações no Brasil a essa postura de líder em campo. O Danilo foi injustiçado, o Danilo surpreende vocês, porque eu destaco demais, se a gente conseguisse fazer um ranking dos melhores, está entre os 3 ou 4 jogadores mais importantes dessa seleção, na minha opinião. Sorato. Não, eu acho que esse histórico dele, a carreira dele, Fala por si só, né? fala por si, contribui para isso, cara. Acho que contribuiu para isso. Ele é um jogador que está acostumado à pressão, está numa idade que assimila bem e tem esse lado dele que contribui muito. Mesmo ele não jogando agora, ele é o titular, ele é um cara que chama o cara para conversar. Ontem mesmo, no primeiro gol, pô, saiu o gol, todo mundo comemorando lá, ele chamou o Ryan e começou a falar alguma coisa importante pro Ryan se posicionar, enfim. Então, esse cara é um ligado, líder, né? ele é um líder, ele é um treinador dentro do campo. Certo. Então, assim, fisicamente, ele estando bem, ele vai cumprir muito, muito bem a função dele. Até porque ele tem um garoto na frente dele que é um cavalo. Então, e até ontem no jogo, ele passou algumas vezes. Uhum. Mas, assim, ele tem um Me cavalo. surpreendeu, passou muitas vezes. Sim, Passou sim. Rapaz, muitas vezes. ofensivamente ele tá entregando mais que o da esquerda, com o Douglas Santos. Curto, cara, faltam 5 jogos, cara. Falta 5. Entendeu? E assim, faltam 5 jogos. Apesar É de ele não diferente usar a você- braçadeira, pra mim ele é um capitão do time. É Também, diferente ele tem esse você ter perfil. uma temporada como a gente tem aqui. 30 jogos, né? Por mais que. E isso, até essa questão dele não ser titular absoluto no Flamengo, contribui para esse momento que fisicamente ele está mais inteiro. Tá mais inteiro que os outros. Fernando, Danilo. Cara, o Danilo pra mim tá sendo não uma surpresa, mas uma grata, assim... a palavra não é surpresa não, mas um jogador que tá produzindo, tá entregando, calando a boca de muita gente. Muita gente Contribuindo muito. Né? contribuindo demais. A palavra calando a boca de muita gente é Calando uma a realidade. boca de muita gente, de imprensa. Muito questionado. Cara, principalmente da imprensa. O que o Danilo vai fazer na seleção? Vão levar ele como psicólogo, como coach, como... Meu irmão, pelo amor de Deus, respeita Ele a deu- história do Ele cara. deu uma entrevista, acho que falando do bambu, que o nego caiu em cima dele, que você tem que cuidar, o cara, pô, cara. Irmão, respeita a história do cara. O cara jogou a vida inteira na Europa, em grandes clubes. Real Madrid, Juventus, Manchester City. Nossa. Pô, a história dele já, como o Sorato falou, contribui e fala por si só, pô. Não é à toa que o Ancelotti já falou, o primeiro convocado é ele.
Talvez por isso gerou uma raiva na imprensa, gerou E a circunstância. uma raiva uma raiva e um ataque ao atleta que não teve culpa nenhuma. Quem falou foi o treinador, pô. E as circunstâncias, pô, o Wesley é mais jogador que ele? Ofensivamente, sim. Mas defensivamente, o Danilo, cara, é lateral, por exemplo, ele ficou anos na Juve, ele e o Alexandro. Na Juve, no caso, o lateral italiano, não precisa ir lá no ataque lá, não precisa fazer jogada ofensiva. Cumpre taticamente ele defensivamente. E o Danilo, não só defensivamente, ele entrega ofensivamente. No gol do Vini de cabeça, o Cunha dá o carrinho e ele pressiona e a bola sobra pro Guimarães. Eu lembro Ele larga que... o cara e sai Ele foi lá. na velocidade para pressionar o É um cara inteligente, Eu cara. lembro que quando houve o corte do Wesley, houve um clamor, principalmente, volto a dizer, pela imprensa paulista, principalmente, do Ibanes, ocupar aquela vaga, já que o Ancelotti deixou claro que não faria outra convocação. Ia manter, e era uníssono praticamente a escolha do Ibanes. Pô, contra a França a gente viu o Ibanez e eu defendi, cara. É zagueiro. Não dá pra culpar o Ibanez, cara. Ele não é lateral, é totalmente fora da característica dele. Bota um cara que já é da posição, que é o caso do Danilo. E no primeiro jogo, como a seleção começou jogando, começou com um Paquetá do lado direito, vindo para dentro. Uhum. E aí Paquetá vem para dentro, abre um corredor ali. Pô, O Ibanez não passa. ele até passou muito. Passou, mas sem qualidade, não é a mesma coisa. Ele, no ímpeto de ver o espaço e querer atacar o espaço, ele acabou saindo da característica dele. Entendeu? E tu vê que é uma coisa antinatural, não é dele. E também muito por conta do posicionamento do Marrocos, que fechava Sim. mais lado esquerdo, que sabia que a saída de Vini, bola seria por lá. O Vini com Douglas. Então, assim, Vamos falar do xará dele. O Danilo, que ainda é jogador do Botafogo, questiona-se muito que ele deve estar para ser transferido, né? O Danilo, eu já acho que é na mão inversa, pelo menos na minha opinião, né? No sentido de... Eu sempre achei que o Danilo já no primeiro jogo assumiria a condição de titular dessa seleção. Eu acho esse cara um jogadorzaço. Pensa num jogador completo, que marca, que tem um bom passe, que sabe finalizar, faz gol, que tem... Mano, defende impressionante. bem. E o Danilo não foi dada a sequência para ele, né? O Ancelotti geralmente, antes da Copa do Mundo, sempre lançava ele em algum momento. Acho que no jogo de ontem ele nem entrou, né? Ele fez gol em todos os jogos que entrou. E aí, de repente, o Danilo começa a não ser mais um dos escolhidos, um preterido do treinador. Eu vou ser muito honesto com vocês. Para mim, até porque eu tenho visto o Casemiro com essa queda de produção, eu até arriscaria um Danilo, por mais que ele é aquele segundo homem do meio, mas aí, já vamos falar do Paquetá... claro que assim, essa cobertura aí é importante demais, não tomar gol é importante demais, e eu não sei nem até que ponto o Casemiro é tão importante hoje na questão da marcação, mas eu acho que o Danilo deveria ter mais oportunidades, porque é um jogador diferenciado, né? Sim, eu concordo contigo, Rogerinho. Acho que talvez de falar de injustiça, seria ele o injustiçado por tudo que ele apresentou nos jogos que vestiu a camisa amarelinha. Né? Entrou, fez gol, jogou bem. Fez gol, jogou bem, deu outra cara para a seleção. Mas assim, não colocaria ele, ainda mais que eu fui volante, não colocaria ele de primeiro volante, até porque eu era segundo. Quando botava eu de primeiro, era instintivo, era um instinto, eu queria ir pra frente. Né? Eu queria ir pra frente e eu acabava abandonando ali. E se fizer isso, ele vai fazer isso. Se botar ele no lugar do Casemiro, ele vai abandonar. Não é porque, é um ímpeto, o cara quer ir pra frente, é o box to box, ele quer estar na frente. E quando perder essa bola na frente, quem vai estar ali fazendo guardando essa posição? Tu vê que o Casemiro, por mais que o time dá um contra-ataque, ele não larga a posição. O Casemiro, em muitas situações durante o jogo, pelos jogos, porque ele fez isso também contra o Haiti, ele entra como um terceiro zagueiro. Exato. Tu vê que ele não abandona a posição. Pode estar o corredor que for, pode estar ele não vai largar a posição. Os amistosos ele estava apoiando bem. Mas foi o gol que ele fez do Vini, foi uma situação meio que de bola parada, que era para voltar, ele ficou ali na área. Entendeu? Ele guarda a posição. Ontem ele participa do terceiro gol. Ele que, na construção. Ele que dá a bola pro... Paquetá escora, ele dá pro Guimarães. Então, hoje, pro Danilo ter uma possibilidade de entrar, seria ou no lugar do Guimarães ou do Paquetá. Só que assim, ainda tem a questão que, o Guimarães, eu defendia com unhas e dentes aqui o Danilo titular no lugar do Guimarães. O Guimarães tá entregando. Não tem como.
Assim, até tem calado minha boca, que eu falava assim, pô, no Newcastle ele joga muito, na seleção ele não joga nada. Ele tá jogando bem, pô. Ontem ele deu 2 assistências. Ele dá assistência pro gol de cabeça do Vini, ele dá assistência pro gol do Cunha, e não só em relação à assistência, ele tá entregando bastante, pô. O Bruno Foi Guimarães aquela- tá jogando muito. Não vou falar nem que o Danilo Santos tá sendo injustiçado. É que realmente, como eu falei aqui, o momento é do Guimarães, pô. Deixa isso. o cara ali. Não, e até aquilo que eu falei, que você falou de quem seria o protagonista depois do Vini. Tu ainda Então- citou o Guimarães. Então, assim, eu citei o Guimarães, mas tem, como eu falei da situação dos jogadores reservas, cara, irmão, a seleção tá recheada de boas De opções bons talentos. para mudar jogo, para entrar, Mudar a forma de jogar, pra mudar a forma de característica. jogar, mudar a característica. Então, assim, é um torneio curto que, assim, grandes jogadores, infelizmente, não vão jogar. E como eu falei, Entendeu? Entendi. cara, e como eu falei, o conjunto vai ganhar o campeonato. A individualidade vai fazer um gol, mas o E conjunto que dia a ganha. dia lá tá mostrando muita coisa É, que a gente não vê, A gente né? não vê. O conjunto aí, como eu falei, a própria seleção argentina. A seleção argentina tem 3 volantes jogando no meio. Depou, Enzo e McAllister. Não tem a genialidade, não tem um talento assim absurdo. Tem volante, são muito aguerridos, sabem jogar e o conjunto tá Eu fazendo isso. confesso a vocês que queria ver muito o Danilo em campo nesse Queria jogo também. da seleção. Queria Já também, entrou, mas né? queria Ele entrou também. contra o jogo Rogerinho, passado que ele entrou, não Eu foi? queria também, mas No- como é que eu vou tirar um cara que tá entregando pra caramba? É até injusto com um cara que tá entregando. Vou pular um pouco mais à frente aí. Vamos pular o Bruno Guimarães. Paquetá. Talvez, eu fiquei na dúvida, né? Se for o Danilo ou se for o Paquetá, um dos destaque. caras mais. Não, atacados. caras. Parecia algo. Não, o O Paquetá, movimento- eu vi ontem, depois do jogo, eu vi gente falando, metendo pau nele. Que loucura, mano. Aí aqueles caras clubistas que a gente sabe que é, mano. Depois Pô, ele jogou pra caramba Jogou ontem, cara. muito. Jogou Já muito. contra o Haiti, já jogou bem. Jogou muito, também acho. Então, o Paquetá, cara, eu vou falar pra vocês o seguinte, eu vou ser até cuidadoso em falar. Eu não lembro no futebol mundial, por mais que eu não acompanhe muito campeonatos lá fora, eu tô muito focado no que está acontecendo aqui no Brasil. Talvez seja até um erro meu como jornalista esportivo não estar muito de olho no que está lá fora. Mas o pouco que eu vejo lá fora, e tenho certeza de que aqui no Brasil hoje, eu não consigo ver um jogador de meio campo tão completo como o Paquetá. Eu vou gerar polêmica, vou ser criticado pela minha fala, mas eu vou dizer por que eu vejo o Paquetá como um jogador mais completo hoje atuando no futebol brasileiro. O Paquetá, eu vejo que em muitas jogadas ele erra um passe. Mas se você vê ao longo da partida, o Paquetá, ele tá sempre com a bola no pé, ele Participa dá 30 muito, passes. Pedro. Ele erra 3, 4. Participa muito. E os 3, 4 a galera destaca, mas aquele monte de passe certo não falo. O Paquetá rola um contra-ataque. Do nada ele tá lá do lado do lateral direito ajudando. Rola um contra-ataque, ele tá do lado do lateral esquerdo ajudando. O Paquetá desarma com frequência. Os melhores passes nessa Desarma até seleção... que mais que o Guimarães. Mais que o Guimarães. E os melhores lances de passes nessa seleção sai do pé do Paquetá. A genialidade até do espaço. Olha a palavra que eu estou Ontem, usando. no jogo de ontem, ele deu a bola pro Vini ali, que o Vini perdeu o gol. Olha a palavra que eu estou usando. Milimétrica entre os zagueiros ali. Vou tomar couro aí da imprensa paulista. Genialidade em alguns passes. Ele acha alguns passes que é coisa de 10. Além de saber cabecear, vai na frente. Talvez ele não é 100% completo, porque eu não vejo ele bater falta. Não estou lembrado agora do Paquetá batendo falta. Agora, o Paquetá, no meu ponto de vista, contrariando a grande maioria, talvez, depois do Vini, você falou do outro atacante, do Cunha, talvez, eu vou ter muito cuidado para falar, talvez seja o segundo melhor jogador dessa seleção, na minha opinião, no desempenho em campo do que tem feito, e essa entrega que esse tem, o Sorato e Fernando, chega de dar ênfase. O Paquetá não é o tipo de jogador que qualquer treinador gostaria de ter no seu time? Cara, isso justifica o desejo do Guardiola de ter ele antes da suspensão por conta da Bet. Justifica. Qual treinador não quer ter um jogador desse no seu time? Pô, ele tava voando, ele foi bem pra caramba no Lyon. Aí do Lyon ele sai pra Inglaterra, qual era o nome do time lá? Era o West Ham? West Ham. E tava bem pra caramba no West Ham. Isso justifica o desejo do Guardiola de contratar ele pro Manchester City.
Se não fosse o escândalo da Bet lá com a situação do irmão dele, da ilha de Paquetá, ele estaria no City. O Guardiola é burro? E até depois que acabou o processo, o Manchester Ainda queria. tentou novamente. O Guardiola é burro ou ele é tido como o maior treinador do mundo hoje? Justifica, pô. Eu gostaria de ter o Paquetá. Quem é o treinador que não queria ter um Paquetá no time? Que tu falou, é o jogador mais completo do Brasil hoje. Ele, com certeza. Ele e o Danilo Santos. E assim, eu acho que ele, tecnicamente, ainda é superior ao Danilo Santos. Só que o Danilo Santos tem muito mais força que ele para fazer essa ida e volta. Uhum. E como eu falei aqui, eu destaquei, o Paquetá hoje, ele desarma mais que o Bruno Guimarães, que é volante. Tem momentos do jogo que eu vejo o Paquetá dando carrinho e o Bruno Guimarães voltando lá da frente ainda com dificuldade. Ele tem mais força até que o Bruno Guimarães. Cara, não é surpresa nenhuma o Paquetá tá jogando. consegue... E isso cala a boca da imprensa que meteu o malho nele também. Eu vou voltar a falar sobre isso, em relação à imprensa. Mas antes, deixa eu falar aqui com o Sorato o seguinte. Sorato, e por isso que eu falei que, às vezes, o teu comentário, às vezes, é até mais importante, porque todo mundo sabe a tua história no Vasco, né? E outros clubes que você jogou. Você não teve passagem não pelo Flamengo. Então, ninguém vai te chamar aqui de clubista. E eu vou valorizar muito o que você falar. Eu não consigo hoje olhar no futebol do Brasil um meio de campo. E aí, quando eu falo meio de campo, seja o primeiro ou segundo homem ali no meio, tão completo, que entregue tanto quanto o Paquetá. E o Paquetá, ele veio aqui meio que na fogueira, que quando ele chega no Brasil, aquela a maior confusão... contratação do Brasil. Não, e a confusão para escalar ele, tipo assim, já chegou numa final de um botou ele torneio. na ponta. Uma loucura, não acharam a posição dele por um bom tempo. Eu estou exagerando quando eu falo desse jogador Paquetá? Não, acho que assim, ele é muito valorizado pela versatilidade dele, cara. Ele é segundo homem de meio campo, ele é um ponta, Ele é que vem para 10. dentro, ele é 10. Eu lembro num jogo acho que foi contra a Bolívia, lá que o Ancelotti testa ele como primeiro volante, e até na coletiva ele fala isso, que trouxe, que de repente, se precisar, que queria ver como é que o Paquetá... Acho que foi, na verdade, o Dorival. Foi o Dorival que chamou? Foi. Eu lembro que foi um jogo que ele... Porque se eu não me engano, o Paquetá não havia sido convocado nas eliminatórias pelo Ancelotti, não. Então, teve um jogo das eliminatórias que ele é testado como um primeiro volante, por conta versatilidade dele ser tão versátil que ele contribui muito. Então, assim, ele é o cara que tem o passe vertical. Que dá assistência. Sabe cadenciar na hora certa. Ele tem uma coisa para corrigir, que às vezes ele exagera um pouco, que quer enfeitar algumas jogadas. Fala que nem o Hélio dos Anjos, quer enfeitar o pavão. É isso. Tem alguns lances. Ontem mesmo, no início do jogo, ele que dá uma bola de calcanhar. Pô, calma, tá começando o jogo, cara. A primeira bola que vai pegar, vai dar uma bola de calcanhar, cara. E erra. Então, assim, tem esse tipo de coisa. Mas ele é um jogador que tem força de chegada na frente e tem uma força de marcação. Então, assim, eu acho que por isso que o Ancelotti não convocou ele nessas últimas, porque tinha certeza que ele é um cara que era um cara importante, que ele, obviamente, queria ver outros jogadores. Enfim, realmente não fez um bom primeiro jogo, né, contra o Marrocos, mas foi crescendo. E o jogo contra a Escócia jogou muito bem. Se a gente, nesse recorte, enquanto a gente está falando aqui do Paquetá, a gente colocar a jogada dele somente nesses 3 jogos na Copa, você vai ver canetas, você vai ver chapéu, assistência. Pô, assistência contra o Haiti, o passe pro Vini. Mano, teve uma jogada no meio de campo que ele fez, acho que foi no primeiro jogo contra a Croácia, que o maluco veio pra dividir com ele. Ele fez aquele pancadão, deu tapinha por cima, chapelou o maluco de uma forma humilhante. Amistoso, né? Foi isso mesmo. Ninguém comentou. Tipo assim... Ontem ele deu uma caneta de letra no cara. Deu uma caneta de letra. Por que eu tô destacando essas jogadas? Ele tinha acabado de roubar a bola lá no fundo. Por que eu tô destacando essas jogadas? Eu lembro, mano, eu vi isso na televisão. Programas do Neto, lá na Band, né? Vi o próprio Marcelinho Carioca, que parece que exagerou a ponto de mexer com a moral. Houve ofensas à pessoa do Paquetá. O negócio ficou num grau que saiu do campo. De chamar o cara de ridículo, isso aí saiu da boca do Marcelinho Carioca. O pior 10 da história da seleção brasileira. Ele tem um programa que ele fala isso, o pior 10. O cara nem o 10 é. Mas, eu nem vejo ele como 10 também. Mas olha a fala do cara. O pior 10... terceiro homem do meio de campo. A forma... E aí vocês foram jogadores
consagrados, ganharam tudo quanto é campeonatos que vocês disputaram, campeão em tudo por onde vocês passaram. Quando há esse exagero de crítica, e aí que isso acaba que ele a mãe do rapaz está vendo os programas esportivos, filhos, esposa. Eu penso que houve... Por isso que eu fiquei na dúvida entre Danilo e ele. E acho que o Paquetá foi o cara mais escrachado na rede social, na internet. Por conta do que aconteceu ali, esse problema que ele teve aí com as casas de aposta, acho que tudo isso mas trouxe... o fora de campo... Então, mas isso que eu falo, mas aí as campo. pessoas usam isso para criticar, cara. É igual a situação, pô, quem tá passando uma situação agora difícil é o Rafinha, cara. Rafinha tá sendo muito cobrado. Pô, cara, os caras estão indo na rede social dele, da esposa, cara. Que loucura, velho. O que os caras estão fazendo é covardia, cara. Pelo amor de Deus. Frouxos, que mundo ele tá covardes. vivendo, cara? O mundo tá... Pô, que isso, cara? Tem nem palavras pra falar sobre isso aí. Então, vamos tentar avançar, que a gente tem mais jogadores aí, pra gente poder falar. Vamos passar mais pra frente aí. Falta agora o Ryan e o Vini. A gente pode até dar uma passadinha no Luiz Henrique também, né? Porque o Luiz Henrique tem uma história no Botafogo que surgiu no Fluminense. Vamos começar pelo Ryan. Vamos começar pelo Ryan que... Cara, eu vou tentar fazer uma introdução desse tema. Quando entregam a camisa de titular para um garoto de 19 anos, em sua primeira Copa do Mundo, o que logo me chama a atenção é o lado psicológico, tá? Que para mim isso... o cara pode ser muito bom jogador. Copa do Mundo. O planeta parou para ver esse jogo. E o garoto jogou como gente grande, não se intimidou, personalidade. Pode não ter sido o destaque. Até merecia fazer um golzinho que, mano, tava torcendo para esse menino fazer o gol. Ia ser um golaço. E assim, só o fato de ser provado no jogo de Copa do Mundo, aquele estádio lotado, eu destaco demais. E a coragem do próprio Ancelotti em escalá-lo, porque fica muito aquela coisa, Hendrick, Luiz Henrique, e de repente a camisa de titular é dada para o garoto, e o garoto não amarelou. Que personalidade! E acredito, Sorato, que pela qualidade de futebol que ele teve, que ele não teve ainda a oportunidade de mostrar, por conta dessa tranquilidade, dá mais de 1, 2 vezes a camisa de titular. Deixa esse garoto se sentir à vontade. Para mim, esse menino tem tudo para ser uma das gratas surpresas, porque até a convocação dele surpreendeu muita gente, não é isso? Não, ontem eu estava vendo, estava rodando as redes sociais, aí apareceu uma postagem do Arzan, que é o narrador que está narrando a Copa pela Cazé TV. Ele é do Paramount também, está lá. E ele mostrou uma entrevista do Diniz, que acho que foi em outubro do ano passado, se eu não me engano. Eu lembro. Falando do Ryan. Pedindo a convocação dele, não tinha sido convocado nenhuma vez ainda. O Diniz falando que o Ryan era jogador que tinha que entrar no radar da seleção para a Copa do Mundo. Eu lembro disso. Para a Copa do Mundo. Aí o seguinte, aí o Ryan, depois da chegada do Diniz do Vasco, tem aquela ascensão meteórica. Voou. Foi um protagonista. É negociado para Bournemouth em janeiro desse ano. E olha onde ele está. E assim, em janeiro desse ano ele chega na Premier League e é o destaque. Não, tem outro dado sobre ele. Ele não perdeu nenhum jogo esse ano. Teve um mês que ele foi o melhor jogador da Liga. O melhor jogador do mês. Assim, saiu uma matéria sobre ele no Bournemouth, o atacante mais perigoso. O atacante mais desse... Cara, que isso, eu vi recentemente, você deve ter visto idade, isso. Me ajuda aí se você viu curto isso. que tinha chegado na Premier League. Eu vi uma lista dos jogadores mais valorizados para frente. Ele está entre os 3 mais valorizados do mundo. Exatamente. Pô, só 19 anos. Exatamente. E assim, o dia a dia mostra muito, né? A gente não está acompanhando os treinos da seleção. O dia a dia mostra muito, por isso o Ancelotti opta por ele, passa ele à frente do Luiz Henrique. E do Hendrick, sempre bom lembrar, porque briga também por essa posição. Isso. E ontem tem um corte da entrevista do Ancelotti no pós-jogo dizendo que ele não sabe aonde o Ryan pode chegar. Maravilha. Isso é bom demais. Olha isso. Cara, isso aí me deixa muito esperançoso. Olha isso, cara. Lógico, eu tô esperançoso para essa Copa, mas o próximo ciclo de Copa, meu irmão,
que vai ser, onde Olha vai estar só, o Ryan, cara. como vai estar Ryan, como vai estar Estevão, Rodrigo. Meu irmão, a gente tem... Hendrick, meu Deus. A gente tá muito bem pra próxima Copa. Eu também acredito que sim. Agora, e você, o que você fala aí dessa ascensão, essa surpresa? Como que vestiu bem a titularidade desse menino? Pô, tá doido. Assim, a gente conhece o Ryan aqui, a gente via jogos do Vasco. Meu irmão, a gente sabe tudo que ele pode produzir. E ele não produziu ainda nem 10%. Só que assim, a Concordo. camisa da seleção não pesou nele. Pesou. Cara, quando ele recebe aquele lançamento, foi do Paquetá, eu acho. Não me lembro de quem Foi outro lance do Paquetá. Outro lance, Sim, do sim, ele sim. recebe o lançamento, ele dá aquela puxadinha por Puxadinha. cima do zagueiro. Meu irmão, eu falei, Ele é faz o coisa gol, de Ryan. jogador experiente. Juro pra você, eu não sou vascaíno, todo mundo sabe que eu não sou. Porra, Mas eu torci me joguei tanto pra no esse chão moleque em meter o casa, na gol, sala cara. vendo o jogo. Cara, eu torci, tô até arrepiado, ó. Eu tô vendo, Eu torci tá tanto pra ele arrepiado. fazer o gol, falei, faz o gol, Ryan, faz o gol, Ryan. Pô, O saiu, goleiro defendeu. Pô, E o goleiro assim, esqueceu o pensei que foi bracinho. Pô, mano, teve O essa braço- também do bracinho. Caraca, mano. ele deu aquela puxadinha, seria o gol da rodada, irmão. Puxa Devia ser um vida. baita gol lá pela construção. E assim, a gente sabe tudo que ele é capaz de produzir ainda. Ele não produziu, na minha Não. visão, tá, Sorato? Nem 10% Não, ainda. Não. Se ele botar o que ele fazia no Vasco, no Bournemouth, meu irmão, a gente Ontem pode ele esperar saiu um cara umas que vai três ser protagonista. arrancadas ali que... Um cara que vai dividir o protagonismo com o Vini, que vai ajudar a seleção. Também E eu acho. tô apostando nele, nisso. E assim, como a gente falou, pô, o Luiz Henrique, na minha visão, Já tava vamos na aproveitar e já frente estica dele. aí pro Luiz Henrique. Vamos pro Luiz Henrique. O Luiz Henrique tava na frente dele, pô. Contra a França, ele entra naquele amistoso, faz um salseiro, os caras batendo nele de porrada mesmo, porque ele tava causando um rebuliço ali. O Luiz Henrique é jogador de segundo tempo? Cara, então, vamos lá, né? Como eu falei, o Luiz Henrique tava na frente, mas a gente não tem informações de dia a dia de treinamento. O cara deve estar vendo alguma coisa ali. O que o Sorato falou aqui agora, o Ancelotti falou, eu não sei a que nível o Ryan pode chegar. E a própria característica do Ryan, que também o Ancelotti falou, que o Ryan é um ponta, é um centroavante, é um meia. Ele joga qualquer do lado função na esquerdo. frente. Vocês viram uma revista italiana, fazendo comparação ao Ryan, dizendo que é Imperador. o novo Adriano Imperador? Mano, É. fizeram essa comparação. Irmão, tá fizeram. doido. O que esse moleque vai fazer ainda é a coisa de outro mundo, tá? De verdade. Eu ainda tô esperando ainda esse potencial máximo dele, que eu ainda Só 19 anos. acho que ele ainda pelo não amor de chegou no seu Deus. potencial máximo. Mas Eu o que ele também já acho que não. entregou, meu irmão, Eu também acho que eu não. acho que vai ser o novo fenômeno. O Luiz Henrique, eu não vou nem destacar o Vini, que a gente destacou tanto o Vini, a gente já sabe Deixa que a quieto, gente é. vai chover numa olhada. Mas em relação ao Luiz Henrique, pra gente finalizar essa pauta. Faltam quantos minutos pra acabar o programa? 10? Caramba, Como passou é que vai rápido. falar dos caras do Rio, do time do Rio, ferrou? Não, Bora, vai pula rápido. isso aí, vamos falar de pô. Não tem que falar. Não vamos falar dos Essa futebol do Rio, confusão não. do Vasco, pelo amor de Não, Deus. deixa quieto, vamos falar Deixa de seleção quieto, só. Então, o Luiz Henrique, cara, assim, me surpreende de uma forma. É o único que me surpreende de uma forma que eu tô triste. Porque esse garoto, mano, ele é bom demais. Muito Esse bom, cara, né? ele taca fogo quando entra, né? Mas na seleção, essa talvez é algo que incomoda principalmente o torcedor, é não ter uma. É muito altos e baixos, né? muito alto. Cara, tem então- partidas que ele é o cara. Então, E Rogerinho, tem partida que ele sai. Eu tipo, como- caraca, esse cara eu não tá como ficando. treinador hoje, eu botaria o Luiz Henrique só no segundo tempo também. Até porque foge a característica dele, tu vê pelo Botafogo. Ele não era um cara de recompor tanto, de ajudar o Vitinho lá pelo lado direito. Ele não voltava pra cumprir taticamente. O Botafogo era um time que tinha muita posse de bola, mas tinha ali o Gregor que fazia essa função de cobrir pra caramba. Tu não via ele defensivamente se sacrificando. E realmente é um sacrifício pro Luiz Henrique recompor. É um sacrifício pra ele voltar. Tanto é que quando ele entra ali no... Rapaz, qual foi o jogo? O jogo da Croácia, eu acho, que ele joga titular. Tu vê que ele tava se sacrificando. E quando ele pega a bola, tu vê que falta perna, porque ele tá tendo que ajudar muito na marcação. Falta perna pra ele produzir ofensivamente, que é um jogador mais do drible, é um jogador mais individual. Então, cara, deixa ele pro segundo tempo mesmo guardadinho, com a perninha Vai ser fresquinha. importante em algum momento para frente, eu acredito nisso também. Porque, Rapaz, de eu repente, imagino- vai precisar de uma característica como a Eu dele. imagino de repente te pegar uma França de novo aí lá pelas quartas de final, taca o Luiz Henrique lá em cima do Theo Hernandes, mas o Luiz Henrique bagunça ele, acaba com a É. vida dele. É isso. Exatamente, eu E acho deixa que- ali o Ryan, que é um cara mais... que já é mais da característica dele, conseguir recompor. Tu vê que ele volta naturalmente, é um cavalo, como o Sorato falou. Meu irmão, o Ryan é um míssil. Deixa o cara ali, bota o Luiz Henrique no segundo, pega já o time cansado. E casa mais com o modelo que o Brasil está usando hoje, principalmente dos atacantes, né? Que é um centroavante mais móvel, que é um meia, né? Que cria esse espaço para abrir esse espaço para ir em direção ao gol, que o Vini e o Ryan têm isso. Me lembrei aqui, cara. O Luiz Henrique hoje vai ser o nosso Denilson Show de 2002. Só que assim,
com muito mais poder ofensivo, que o Denilson era muito mais do drible, mas o Denilson não fazia gol, cara. O Luiz Henrique faz gol. Isso. O Luiz Henrique vai ser esse cara aí, o 12º jogador nosso aí que vai entrar ali pra causar esse salseiro. Eu queria, com toda a torcida do Sorato, da gente não falar, no time do Rio, por exemplo, não aconteceu nada muito de novo no Flamengo, vai fazer uma intertemporada em Portugal, não tem muita coisa a ser dito, né? No Fluminense, continua aquela expectativa em torno do Thiago Hulk. Silva, né? Volta do Thiago sim, Silva, é tem verdade. algo novo. Tem algo novo. Volta do algo Thiago novo. Silva Isso, e teremos a estreia do estreia Hulk. do Hulk. Isso, Então a gente Isso aí. pode abordar alguma coisa, mesmo que seja dois, 3 minutinhos, né? 6 meses que ficou fora, né? Ficou aquela expectativa da volta O Nino do também. Nino. O Nino acabou que não veio, mas veio o Thiago. Que para mim, o problema do Fluminense... Ah, não, o Fluminense estava passando problemas ali A atrás. zaga do Fluminense Estava tá- passando problemas. Passando terror Vamos ali. tentar dar uma passadinha muito rápida nisso aí. Acho que vai ajeitar. A volta do Thiago Silva. Eu acho que é um jogador que é de casa e que vai contribuir. Com Apesar certeza. de ter uma idade avançada, mas são 6 meses de contrato, acredito até o final da temporada. Ele é um pilar, meu irmão. É um cara pilar líder. ali que- Certamente ele vai ajudar muito ali o zagueiro Sim. que vai jogar do lado dele. Vai Eu ser escutei muito de um- bom para a de um- defesa do Fluminense. Eu escutei, eu não vou lembrar, talvez vocês tenham visto essa. Eu escutei de um treinador respeitado lá fora que ele teria vaga, inclusive, nessa seleção. Eu escutei isso. Não Vocês seria, concordam? não seria de se estranhar, não, se o Thiago Silva fosse convocado. Não seria ruim, não. Também Cara, que eu não. acho que ele conseguiria jogar uma Copa tranquilamente. Tranquilamente. Monstro, Mas eu acho que- famoso acho que Monstro. ele- É o eu acho apelido que dele, ele- monstro. Eu acho que ele competiria com o Danilo. Não de jogar de lateral. Na zaga, né? Na zaga e nessa liderança, nessa questão de... Então, parabéns ao time do Fluminense, reforçou algo que era Reforçou. problemático para o Fluminense, Pô, que era a aquela zaga do defesa. Fluminense estava caótica, a torcida já estava Não, ninguém aguentava desesperada. mais, não. É, Ninguém já aguentava mais, não. Então, vamos lá. Esse é o. ponto No positivo. Botafogo. Ponto positivo, a volta do Thiago Silva e teremos, como eu falei, a estreia do Hulk. Já estreia, assim que voltar o campeonato, ele já joga? O Hulk? Poderia Prova- jogar. Já Já pode já está jogar. inscrito, já está tá regularizado direitinho, né? Sim. Fluminense sobe demais o seu patamar Subiu com a demais entrada o de nível, Thiago sim. Silva e com a entrada do Hulk. Vira ali um forte candidato a títulos Também esse acho. ano. Tu também acha Também isso? acho, também acho. não Principalmente sei. nos mata-matas, então chega muito mais forte. No Botafogo também não se mudou basicamente nada. Tem alguma novidade? Continuou com aquele monte de transfer ban, continuou com essa Transfer briga aí do associativo com a SAF. Não tem- Danilo não fica, provavelmente. Danilo Já- não fica. Até porque já houve o desgaste. Quando ele foi convocado, ele pediu para não jogar mais. É. Então, certamente ele não vai ficar. Vamos aguardar. Agora, mesmo em época em que está tudo parado, o Vasco ainda é assunto em alto nível. E essa semana, semana passada, né? Duas coisas aconteceram que incomodou o torcedor vascaíno, que foi a demissão do Renato Gaúcho, que para muitos foi surpreendente, para alguns era algo previsível por conta de um desgaste interno. E o próprio Pedrinho depois disse isso, que ficou insustentável mantê-lo por conta desse desgaste interno. E logo depois o afastamento do Pedrinho da direção da SAF. Continua como presidente do clube, mas perde toda a autonomia em relação... Inclusive, ele dá um depoimento que me preocupou quando eu vi o depoimento do Pedrinho, que ele diz o seguinte: essa atitude pode representar algo de terrível do Vasco e irreparável. Ele usa essa expressão. Ó. O que aconteceu pode levar o Vasco a ter problemas irreparáveis. Sorato, eu acho que talvez, né, Fernando, entre eu e você aqui, é o cara que tem mais condições de poder nos atualizar quanto Com certeza. à demissão Tá lá do dentro. Renato e essa questão do afastamento do Pedrinho. A demissão do Renato, assim, foi surpresa, mas a gente já sabia de um desgaste que esperava. estava acontecendo ali dentro, né? Enfim, se especulou muitos reforços e não tava, o Vasco estava com uma dificuldade, está com uma dificuldade, depois, ainda mais agora depois dessa situação do Pedrinho. Permita a minha curiosidade, que eu sou curioso. Esse problema que você diz interno do Renato, tá ligado? Cara, eu não conheço o dia a dia dele, mas tá ligado aquele jeito do Renato, por exemplo, de não ir a alguns jogos, de fazer pouco acho que isso não, caso. acho que isso não. Não. Eu acho que é muito Eu cheguei a mais, pensar que era isso. Eu acho que é muito mais de algumas declarações que ele deu, por exemplo, falando dos colombianos, né, dos jogadores colombianos, depois algumas declarações a respeito de reforços, que tinha combinado com a diretoria que chegasse reforços. Talvez o Vasco teve uma dificuldade e isso aumentou esse desgaste. E essa questão do Pedrinho agora ser afastado do controle da SAF, né? E, assim, ontem até o Pedrosa fez uma entrevista com o Lamáquia, né? Com o pai, né?
E ele expôs tudo, expôs as pessoas que estão fazendo isso, que estão jogando contra o Vasco, são as pessoas que estão colocando o Vasco em situações difíceis, que podem, o Vasco não tem dinheiro para pagar a folha, e são essas pessoas que estão colocando o Vasco nessa situação, mas que ele não desistiu de comprar. Ele falou, agora eu estou mais ainda, eu estou 200% nessa briga, porque eu confio muito no Pedrinho e eu não vou desistir. Então, vai ter que chegar num consenso, num acordo sobre essa questão, mas atrapalha muito o processo. Caramba. O Vasco mapeando atletas no mercado para contratar, não se tem Você o acha dinheiro. que isso automaticamente afastou a possibilidade do Lamarck a entrar na Não, o Lamarck compra diz que da não. SAF? Não, o Lamarck diz que não, diz que vai comprar, que quer comprar. Mesmo com esse afastamento? Mesmo com essa confusão. Porque eu soube que voltou para os diretores antigos eles nomearam uma interventora. Sim, mas voltou para o controle da voltou 777. para o controle da 777. Sabia Não, disso? a 777 Voltou? não, mas quem está Acho que são 3 diretores da 777. Não é isso? Foi Explica isso aí. nomeada assim, foi nomeada uma interventora. Essa interventora que está, ela até tem uma declaração dizendo que ela que manda, tal, mas ela ela vai tentar uma conciliação, porque é ela que manda, mas ela não entende de futebol, de contratação, de treinador. Então ela vai ter o papel de uma conciliadora nisso. Agora, Uma mediadora, né? Uma mediadora nessa situação. Só que todo o processo que estava até avançado em relação de se fechar o negócio, o Lamarck fala que o negócio seria feito agora em julho. Essa situação foi interrompida. Hoje 25. Então, assim, essa liminar pode ser cassada. Entendeu? Pode ser caçada. Então vamos ter que aguardar mais um pouquinho. Vamos ter que aguardar, não é uma decisão definitiva, infelizmente. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Infelizmente, o nosso horário esgotou, uma realidade. Antes da gente encerrar, eu ver vocês mandando a mensagem aí para quem está nos acompanhando, lembrar vocês que esse programa tem o patrocínio do Açaizinho, que o Fernando... Ô, Ricardo, vou te mandar aqui. Pô, tô com saudade do açaizinho, hein? O Fernando falou o seguinte, pô, Rogerinho, desanimador, não chegar aqui não tem um açaizinho para experimentar. Então, estamos aguardando... Para experimentar, para degustar, pô. E estamos aguardando, em breve, os pontos de venda. Quer dizer, já vai estar em todo lugar. Aí, Fernando, você não vai dar mais desculpa de que, pô, eu vou no programa para tomar um açaizinho. Você vai poder... Além de ser presenteado, que o Fernando ele é presenteado, ele ganha uns kits lá. Rapaz, eu achei que eu ia levar um kitzinho pra casa. Mas é o mercado comprar, você vai poder também, quando acabar o teu kit. Vou lá comprar então, no mercado. Em breve estaremos informando aqui. Eu vou passar, inclusive, o telefone do Ricardo, porque quem já quiser adquirir, vai no zap dele. Ele não me autorizou, não, mas eu vou caguetar. Vou meter o zap dele aqui Quem embaixo. Quiser comprar o açaizinho. Quem quiser... Vamos avançar, porque essa açaizinho é bom pra caramba. Vocês experimentaram. Eu queria para levar para casa para ficar tomando. Pô, é bom. E lembrar também do Karaokê Show Bar, o melhor karaokê do Rio de Janeiro. Vocês gostam de cantar? Pô, eu tiro uns 99 bom ali, cara. Não tenho técnica, mas eu vou na emoção, vou nos gritos. Você canta? Vou seguindo direitinho ali a letrinha. Ah, vou falar pra você. Não canto nada, no cara. No Karaokê Show Bar, vocês serão aplaudidos. Pô, tá maluco, eu vou dar a vida. Tá maluco? Eu dou a life, legal. Vamos Sabe porque eu tenho presença de palco, Rogerinho. Eu sou um cara simpático, entendeu? O cara grande, forte, simpático. Bonito, lindo, tesão. Bonito. A Carol hoje não é ao vivo, mas de qualquer jeito, Carol vai ver esse programa aí no ar. Então, oferecimento açaizinho e Karaokê Show Bar. Vamos encerrar o programa, porque a equipe top aqui do espaço do Gira, né? A Carol não. Kelly. Da onde eu tirei Carol? A Kelly. Minha esposa, e o Caleb. Nome de varão, eles estão ali prontos para encerrar o programa. Então, olhando para a câmera ali, manda uma mensagem para vocês ali, para o seu ouvinte, espectador. Galera, obrigado aí. Fica de olho na resenha. A gente vai estar aqui falando muito de Copa do Mundo enquanto não volta o brasileiro, né? E não esquece de deixar o like, compartilhar, avisar a galera, espalha aí pelos grupos de WhatsApp aí, que a gente está aqui nessa resenha. Hoje a resenha foi de alto nível, hein? Recomendo. Quero agradecer o Rogerinho, o Sorato. Pô, bom demais, tava com saudade de vocês. Agradecer a Kelly e o Caleb aí. E, pessoal, é isso aí, ó. Se inscreve,
Saudade demais do nosso Brasileirão, né? Mas vamos torcer pro Brasil aí, que esse Hexa eu acho que vai vir, Rogerinho. Não sei se você viu minha rede social, até minha cachorrinha tá de roupa do Brasil. Eu pô. vi. Talvez. Tô torcendo pra caramba. Eu acho pô. que você aqui é o mais entusiasta e o mais Pô, patriota tá entre nós maluco, aqui, eu acho. de Eu camisa mais do acreditando Brasil, no minha Brasil. cachorra tá de Brasil, minha mulher, todo mundo de Brasil, pô. Bem, por mais que o programa de hoje tenha esse nome Pódio do Rio, mas além de amantes, apaixonados pelo futebol do Rio de Janeiro, acima de tudo, somos também apaixonados pela nossa seleção. E aqui fica a nossa torcida do Pódio do Rio, para que, mesmo a gente colocando aqui falhas, virtudes, né, da nossa seleção, que ela cada vez mais se encontre. Eu gostei da tua colocação logo no início. O Fernando usou essa expressão, eu vou encerrar dessa maneira. Subiu um degrau, já colocou o pé no segundo. Mano, faltam, teoricamente, se chegar até a final, faltam 5 jogos. Mais 5 Começamos a contagem regressiva. E assim como 94, que a gente dê esse exemplo, uma seleção que saiu aqui do Brasil desacreditada e trouxe pra gente o caneco, a gente vai ficar na torcida esperando que esse ano aconteça a mesma coisa. E aguarde, em breve, um próximo programa. Eu não posso dizer o dia, mas já a gente vai estar aqui de volta, tá? Fique com Deus aí, um grande abraço.